Gente, você que está aí assistindo a gente, nós queremos aqui abrir um parêntese aqui para agradecer os nossos patrocinadores, Adega Gaúcha, Thiago Insurance. Nós temos também Star Motors, que é um dos nossos patrocinadores, Blue Florida. Daniel é nosso parceirão, né? Daniel Ramin, da Blue Florida, tô esquecendo o nome. Doutora Jéssica Kaminski Law, é um patrocinador, mais um patrocinador nosso. Fala, meu povo e minha pova, Adriano USA, mais uma vez aqui no nosso podcast, o nosso podcast, e o melhor podcast que eu conheço. Eu acho que é o que minha esposa diz. Eu acho que você tá querendo me matar de susto. Eu tô achando que você tá querendo um seguro aí. Não, é possível, velho. Recentemente eu fiz um seguro pra ela aqui, cara. Esse susto de grama. E esse negócio desse seguro, esse bendito seguro de vida com benefício em vida, tá me deixando, sabe, assim, toda hora eu tento resolver o meu problema financeiro. Engraçado que a gente resolveu dele, né? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast. Eu, você, todos nós aqui, mais uma vez, como sempre, trazendo para vocês informações de qualidade com especialistas, porque a gente não sabe tudo, sabe um pouco de cada coisa, mas o ideal é que os especialistas falem aquilo que eles aprenderam, né, com seus estudos, com a experiência de vida e tudo mais. Mas do meu lado esquerdo, como eu sempre digo para vocês, nada mais, nada menos do que ela. Kelly Araújo, a dona da bagaça toda. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Muito obrigada. Você sabe, né, que Sim. você é bem-vinda aqui? Sou a dona da bagaça toda. Sou a dona da carne. É isso aí. Sou a dona da carne. Sou a dona. Eu sou a dona de todo mundo. Só não sou dona da Aimee, porque a Aimee que é a dona de todo mundo. A Aimee é minha netinha. E aí a gente, né, a neta, ela monta na mula que o filho amansou, né? No caso nós, né? No caso eu. Então, só tem uma pessoa que manda mais do que ela aqui, que é a minha netinha, a Aimee, que tá visitando a gente do Brasil aqui. Mas, pessoal, hoje nós temos um tema muito importante, né? Inclusive muito atual. Muito atual porque eu tô nas redes sociais aqui já tem uns 3 anos que eu tenho acompanhado as evoluções, as ondas do mercado imobiliário e tudo mais, e a gente tem visto que agora tem muita gente falando sobre isso. Não se falava tanto, mas agora se fala muito sobre isso. Leilão de propriedade nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos aqui, Luiz e Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Luiz. Prazer, Adriano, nosso segundo encontro aqui, batendo papo. Hoje eu queria agradecer a presença do Felipe, que é meu partner. É uma honra estar aqui no programa falando sobre o que nós estamos fazendo aqui na América. O que eu vim aqui fazer. O que eu vim fazer aqui na América, que todos me perguntam lá do Brasil. Eu que sou da parte de industrial lá do Brasil. Tinha uma fábrica no Brasil, né? Vim pra cá pra fazer essa bagaça aqui e vamos falar sobre isso aí. É isso aí, vamos descobrir então o que o Luiz veio fazer. A gente veio pra cá. Vamos falar sobre fix and flip, né? O que é, como funciona, tax deed, o que é isso que tanto se fala na internet hoje em dia, tanto se vende na internet hoje em dia, né? Saber tudo sobre isso. É um assunto que tem permeado as redes sociais. Pronto, ponto. Inclusive, muitos investidores, aí, os meus amigos investidores, que toda hora me mandam mensagem. Adriano, tem dinheiro aqui, o que eu faço? Não sei ainda, estou entrevistando, e na hora que eu achar, quem sabe hoje não é o dia. Então assista aí, consuma esse conteúdo com toda a força da tua vida, porque se você tem dinheiro para investir, de repente hoje é o dia que você vai ouvir o que você precisa, não o que você YouTube, quer, né? Que tá no Instagram, corre pro YouTube, hein? Lá nos nossos stories do podcast, tá lá o link para vocês virem. Agora, temos um convidado, um amigo nosso. Sim. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui, ainda que de longe, ainda do Brasil, mas fazendo todo um negócio aí estruturado nos Estados Unidos, e é muito bom poder estar caminhando com esses caras, mesmo distante, a gente consegue fazer uma operação incrível acontecer. Então, obrigado pelo convite, é uma honra a gente poder estar caminhando junto aqui e poder vir falar daquilo que a gente faz, investindo nos Estados Unidos, dolarizando o patrimônio e trazendo um bom resultado aí para todo mundo que está caminhando com a gente.
Boa noite, Fernando. Muito obrigado pela sua presença. E hoje nós estamos evoluindo e inovando, né? Pela primeira vez nós estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo diretamente do Brasil. Para quem não sabe, o Fernando tá lá no Brasil. Parece que ele é da equipe de vocês, né? Faz alguma coisa. Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Mas a gente sempre começa pelo começo, e o começo nunca é aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já é o meio do caminho, né? Então, o que a gente queria ouvir, Luiz, primeiro você, né? Você falou um pouco, mas quem era você, o que fazia no Brasil, o que comia, como vivia, tem filho, não tem, é casado, não é? Conta pra gente. Quem é a dona da bagaça toda? Quem é a dona da bagaça toda lá na tua... Ou o dono, sei lá. Hoje em dia a gente pergunta, porque agora nós somos inclusivos, tá? Bom, eu sou de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Minha terra lá onde Euclides da Cunha escreveu o livro Os Sertões, minha terra. Eu sou um cara da área de TI. Depois de terminar minha faculdade de Ciência e Computação, eu fiz o mestrado, né, acadêmico na Unicamp. Então eu me formei. Depois eu fui para a Croton. A Croton é a maior instituição de ensino do Brasil em número de alunos. Eu era professor adjunto. Eu trabalhei na Croton por 10 anos e fui orientador de TCC, de curso de MBA, já dei palestra, trabalhei na Univesp, tutor na Univesp, tenho tutoria AD na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Em 2014 para 2015, a gente montou uma fábrica que chama-se Medical Têxtil, uma fábrica de produtos hospitalares. E em 2023 eu vendi minha fábrica e e aí que apareceu o Tax Lien, que é o título público americano. Uma forma de proteger o patrimônio, eu decidi começar a comprar título público, que comecei o Tax Lien. Então no Brasil você conheceu essa modalidade de investimento aqui nos Estados Unidos, começou a entender melhor lá, ou você já começou a fazer isso lá? Né? Não, eu fiz o Tax Lien lá, e aí depois eu fiz o Tax Deed em parceria com um amigo meu que estava aqui, e aí eu vi, só que eu vi de longe, tive uma participação no lucro e eu vi que dava para ganhar muito dinheiro com isso. E você, Felipe, como é que nasceu? O bichinho da América te mordeu quando e como? Cara, eu vim pra cá com a família em 2019, né? Eu, minha esposa, sou casado com a Paula há 23 anos. Temos 3 filhas, né? A mais velha tá com 22. Nós viemos em 2019 pra cá. No Brasil, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, porém sou criado no litoral, na cidade de Itanhaém. É a segunda cidade mais antiga do Brasil. E lá eu cresci, casei, né? Constituí minha família. E antes de vir para cá, eu tinha algumas empresas lá, distribuidora de açaí, né? Empresa de segurança patrimonial. Existe até hoje lá, meu pai é meu sócio, né? Então ele toca as operações lá. E vim para cá em 2019, a gente veio para Boston, né? Então a gente sofreu essa adaptação aí no frio, né? A gente sabe como chegar no frio é dificultoso para um imigrante. E depois de 1 ano e meio, né? Eu tive uma grande experiência lá. Eu cheguei trabalhando de driver, a pizzaria, né? Lá na Ferry Street, Ferry's Pizza, é onde eu trabalhava, e eu comprei essa pizzaria, né? Eu juntei $20 mil, dei de entrada e financei a diferença, comprei a pizzaria, e de driver, no primeiro ano aqui, depois de alguns meses, eu virei dono de pizzaria. Uau. Né? É um grande pesadelo, né? Enquanto pessoas acham que é um sonho, hoje empreender aqui em alguns ramos, né? Por exemplo, restaurante é terrível, né? Então eu tive péssimas experiências, e eu vou te contar a pior experiência que eu tive nessa pizzaria. No dia 19 de dezembro de 2019, eu recebi... Só um pouquinho, pera. Nosso amiguinho, fecha o teu microfone por enquanto. Desculpa, vamos lá. Isso, legal. Bora, continua, desculpa. No dia 19 de dezembro de 2019, eu saí da pizzaria, recebi uma mensagem de texto de um primo meu no Brasil, me dando parabéns. E eu fui olhar no calendário porque ele estava me dando parabéns, e ele estava num fuso horário lá de 2 horas, isso daí era 10 e pouca da noite. E era o meu aniversário no dia seguinte, nem eu, nem minha esposa, nem minhas filhas sabiam, né? De tanto que a gente estava trabalhando. A gente estava imerso ali 15 horas por dia no universo do restaurante.
E acabou que, graças a Deus, veio a pandemia, que foi uma oportunidade de eu vender a pizzaria e também de tirar o ano sabático. Lá para o ano de 2021, no final do ano, a gente veio para Orlando, né? Minhas filhas vieram passear, eu vendi o RV, porque também 5 pessoas dentro de um ônibus durante um ano. Eu saí de um estresse, entrei em outro, e aí eu falei, agora eu vou tirar férias, né? E achei realmente que eu ia estar aqui tirando férias. Aqui em Orlando, viemos para cá. É o que o pessoal pensa Acha, geralmente. né? Vou pra Orlando, Você porque vem. lá só lembra que tem o Mickey, né? Mas E aí a gente chegou aqui, né? Passeamos muito no começo, era pós-pandemia, né? Ainda não tínhamos todas essas oportunidades que temos hoje. E aí, há 2 anos, quase 2 anos atrás, eu conheci o mercado imobiliário, porque no Brasil tinha algumas casas, pequenas casas baratas, e uma delas eu tinha comprado por 160 mil, vendi por 260. Eu falei, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu trouxe o dinheiro, comecei a comprar casas baratas e reformar e vender aqui no mercado americano. É isso que eu tenho que feito ano? aí. Que ano? Isso daí faz Começou? 1 ano 2 e anos. meio, quase 2 anos, 2024. Então você não chegou É. agora, não. Você chegou agora na internet, né? Com isso aí, mas já fazia isso aí. Eu já tenho feito aí por 1 ano e meio, né, o mercado imobiliário, né, eu tenho estudado muito, feito alguns cursos dentro do mercado imobiliário e com alguns resultados, né, muito promissores e substanciais aí, né, tem alguns investidores aí que estão bem felizes aí com o que eles têm adquirido aí. Legal. Bem, nossa preocupação, nossa aqui, como o podcast, como o Adriano USA, que ele era Araújo. O mercado imobiliário nos Estados Unidos é foco de grandes investidores do Brasil. Sim, Entretanto, não é todo mundo que sabe fazer isso aqui. claro. Isso é um fato, né? Então, muita gente que faz um cursinho aqui, outro cursinho ali, né? Tem muita gente que tem 1 ano de começou a fazer isso e já tá fazendo curso aí, irmão. Já tá captando investidores e tal, com pouca experiência. Às vezes o aprender com um mentor é importante, mas a experiência de mercado também é. Então você não começou ontem já. Isso é importante a nossa audiência saber que existe uma experiência por trás. Não só, e vocês não estão sozinhos. Isso que eu achei Exatamente. legal, isso aí. O que acontece? Eu, por exemplo, eu não digo que eu sou um especialista. Eu sou um investidor. Tá? Eu vim aqui para a América para enfiar meu dinheiro. A minha intenção de vir aqui não foi para trabalhar. Eu não estou trabalhando aqui. Eu não trabalho. Quem trabalha é o pessoal. A minha empresa ela tá aberta. Eu tenho minha manager, que é a Mara, né? Ela tá em Michigan. Ela é a minha gerente da minha empresa. Eu tenho o Fernando Reichert, que é meu gerente de portfólio. Eu tenho o meu outro gerente, que é o Eric, que é meu o gerente de estrategista. E depois eu tenho outros sócios de outras empresas, eles que fazem todo o trabalho. Eu sou só um facilitador, porque eu sou investidor. A minha intenção é pegar meu dinheiro e multiplicar meu dinheiro. E o olho do dono é que engorda um boi, Engorda. né? Quanto mais perto você tiver seu dinheiro, melhor são as chances de dar certo. O mercado real estate, né, americano, existe um mercado não convencional, que é esse. Esse é o mercado não convencional. O mercado de fix and flip, o mercado de tax deed é o mercado não convencional. Qual que é o mercado convencional? O mercado convencional é aquele que a construtora vai lá, compra o terreno, constrói, papapá, produto novo e vende. Esse é o mercado convencional. Ou aquele mercado que o corretor tem uma casa, você está vendendo, a pessoa vai lá e vende a casa. Esse é o mercado convencional. O mercado de fix and flip, nós estamos falando de recuperar propriedades que possuem problemas, propriedades que precisam de uma recuperação. Esse é o mercado não convencional. E esse é o mercado que onde está o dinheiro é aí. Principalmente aqui na Flórida, onde as margens são apertadas. Ô, Fernando, e Oi, essa empresa aí? Conta pra gente um pouquinho sobre esse Partners Deal, como é que funciona, porque eu tô vendo você no Brasil aí, comendo picanha e feijoada com cervejinha do Lula, né? E gastando em dólar. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse grupo de investidores, essa estrutura que há algum tempo, o Luiz esteve aqui outro dia, em off. Eu gosto muito desse cara, eu quero deixar claro aqui que o Luiz é um cara super top, a gente conversou bastante, por isso que me soou bem confortável estar aqui com a gente hoje. Então conta pra gente essa estrutura que vocês têm aí. Claro, conto sim, Adriano. É assim, até um ponto bem importante que o Luiz falou no início ali, é sobre não estar na América e fazer tax deed. Não tem como. Não tem como. Porque a gente até se conectou dentro de um treinamento. E eu confesso que antes da gente começar a conversar, eu estava para praticamente desistir disso. Porque eu tinha um conhecimento,
sabia como fazer, mas eu não tinha ideia de como finalizar. O que é finalizar? Eu pagar uma compra que a gente participa de um leilão de tax deed, eu fazer uma vistoria sobre a propriedade e o próximo passo, que é o mais importante e até o mais difícil, que é a venda, o fechamento do ciclo. Então aí o que Deus botou eu e o Luiz no mesmo caminho. Então a gente começou a estruturar esse negócio. Montamos a Partner Deeds, que é a empresa onde há, né, um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito, que é o quê? Comprar propriedades dentro do segmento de tax deed. E mesmo aqui do Brasil, hoje, agora, com essa estrutura, né, com o Luiz, a Mara, o pessoal que está aí nos Estados Unidos, que faz a fronte aí em território americano, a gente vê que é possível. Por quê? A nossa empresa passou a se estruturar de uma forma que toda aquela dificuldade que a gente tinha e que eu visualizei como o ponto de não dá para fazer, hoje nós trazemos uma gama, um ecossistema que permite com que a pessoa que está no Brasil ou está em qualquer outro lugar, de repente, dos Estados Unidos, naquela região onde a gente está estruturado, que a gente consiga fazer negócio. Por quê? Hoje mesmo do Brasil, eu consigo ter a minha empresa. A gente sanou uma grande pergunta do como, né? Como que eu começo? Tá, primeiro, montar a sua empresa. É possível montar do Brasil uma empresa nos Estados Unidos? Sim, é possível. Outro ponto, fazer o envio de recursos, né? Do Brasil para os Estados Unidos. Também é possível, dentro de toda essa estruturação que a gente passa a ter. Abrir conta nos Estados Unidos com a sua empresa. Então, perfeitamente possível. E aí, agora, o próximo passo para poder participar é se habilitar no leilão com a nossa empresa, no caso, que é o que a gente faz, e a gente fazer a validação das propriedades, que são as oportunidades que vão passar a ter. E o nosso grupo consegue acompanhar e fazer. Para quem não sabe o que é isso que a gente está falando aqui de tax deed, explica pra gente. O tax deed, na verdade, eu vou falar um pouco mais do meu começo, há 1 ano e meio atrás, né? Há 1 ano e meio atrás eu comprei um curso que depois de eu ter vendido a minha casa no Brasil, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Nos Estados Unidos, eu ganhei lá R$100 mil de lucro numa venda, fiquei muito motivado com esse valor, e aí eu comecei a fazer isso aqui, procurar oportunidade. Nisso que eu estava buscando oportunidade, eu encontrei um curso, né, de um grande player, onde ele estava mostrando uma mulher, né, uma senhora, na verdade, né, e ela já tinha um resultado muito grande, né, ela era uma das alunas e ela trabalhava com um house cleaner lá em Boston e ela tinha um total de 11 propriedades, tá, então isso daí há 1 ano e meio atrás, ela já tinha 11 casas, né, e eu achei aquilo muito interessante, né, e aí eu comprei esse curso, né, esse foi o primeiro curso que eu comprei, e eu fiz 240 horas de aula, eu fiquei 3 meses dentro do meu quarto aprendendo, fiquei 240 horas de aprendizado mesmo, né? Só que aí me gerou uma questão, né? Eu tinha muita teoria e não tinha prática, né? Então eu comecei a arriscar realmente, ir a campo, peguei avião, fui para Ohio, né? A gente começou lá na cidade de Toledo, né? No Michigan, então a gente começou a atuar no Michigan e em Ohio, né? Em Ohio a gente comecei com uma casa, 2, né? E a gente foi fazendo com capital próprio, aí foi funcionando e aí a gente passou a oferecer esse produto para investidores no Brasil, né? Então, assim, para sintetizar, no ano passado a minha empresa ela fez 25 projetos, né? Que são 25 casas para 11 investidores, todos eles no Brasil. Então a gente tocou isso remoto, né? A gente foi a campo realmente. E hoje o meu ponto principal de atuação, né, o meu local principal é a Pensilvânia. Então hoje eu atuo em 4 estados, Michigan, Ohio, Pensilvânia e na Flórida. E o tax deed hoje, né, é só uma das formas de aquisição, que a nossa empresa, eu tenho a minha empresa que chama Domus, né, Investors,
O Luiz, Partner Deed, então nós somos sócios dentro da parte dos leilões e eu também, por contrapartida, represento o Fix and Flip. Então, qualquer investidor que está dentro do Partners, ele pode fazer o Fix and Flip, onde eu sou responsável por gerir todo o processo de reforma de uma casa, né? Então a gente faz aquisição, eu particularmente faço também off-market, né? Porque a gente atua muito aqui nos mercados aqui dos condados da Flórida, né? Porque é o nosso principal know-how é Flórida. Mas também fazemos aquisição, né? Lá no norte. E não só isso, o Felipe ele é um estrategista. Ele trabalha com dados, ele consegue fazer mapeamento, né? Geopolítico, geoeconômico, de tudo. Por quê? Você pega Michigan, é um estado onde você tem uma forte... tem questões geopolíticas fortes, porque o governo federal está investindo lá. Geoeconômicas, porque você tem a questão, por exemplo, Mississippi, onde existem cidades que têm um valor de mercado abaixo, por exemplo, comparado com a Flórida. Porém, se você fizer um fix and flip lá, você consegue resultados 70-30, 60-40, coisas que jamais você vai conseguir aqui na Flórida. Então, essas questões estratégicas, ele vai decidir, ele que vai fazer o estudo e vai ajudar o investidor, porque o cara, quando ele quer investir, quer colocar o dinheiro dele, o cara que é inteligente, ele não liga para onde ele tá comprando, ele quer saber se vai dar dinheiro, ele quer saber a saída. Ninguém quer retorno, né? Exatamente. O cara que é inteligente, o cara que é investidor, ele não liga para onde que ele tá comprando. Ele quer saber as estratégias de saída. Se ele tem 2, 3, 4 estratégias de saída e se aquilo vai ser rentável ou não. Se o número bater, cara, ele vai comprar, ele vai fazer o negócio, independente de onde for na América. Entendeu? Então, assim, essas questões estratégicas, o Felipe domina isso. Na Partner Deeds, a gente tem o Felipe, a gente tem o Moacir, que é estrategista da Partner Deeds também, que cuida dessa parte de achar onde está o tax deed que nós vamos comprar. Onde que vai ser o próximo projeto. Ele que acha isso. Você falou que você iniciou no outro braço de leilões, né? Que é o Lean. Tax Lien. E hoje vocês atuam também nessa área ou só no deed? 100% deed. Por quê? Porque o deed, ele é mais... Não, porque o deed é mais rápido. Tá? O Lean, quando você compra um tax lien, o que é o tax lien? O tax lien, ele é o leilão do proper tax. Então, o IPTU não foi pago, o county vai pôr um lien na propriedade, certo? O tax lien, para investidores, aqui nos Estados Unidos, muitos fundos de investimentos compram tax lien a rodo. Não é não. Compra. O cara, você acha... isso daí é facinho de você identificar, tá? É só você ir lá no leilão de tax deed de algum county que se você for, você vai ver lá, por exemplo, tá? Sei lá, Highway Investor, LLC. Você vai no leilão, tem 30 lien dessa empresa. Por quê? Porque a Highway Investor LLC comprou os liens daquele condado. Só um pouquinho. De 10, 20 propriedades. Mamute tá falando aqui, Luiz é fera, Mamute. E aí, Grey? Tô esperando você aqui, hein, brother. Valeu, Mamute, valeu. Mamute, meu amigo daqui da América, conheci aqui, cara, esse cara é espetacular. Quem quiser fazer tiro tem que conhecer o Mamute. Tem que trazer ele aqui. Instrutor de tiro, licenciado aqui na América. Eu recomendo pra todo mundo. Ele e a mulher dele, a Dini, são feras no assunto, cara. Inclusive, era pra eu ter ido no último evento, peço desculpas, né? Surgiu um investidor aí, né? Precisou falar comigo, não pude ir, mas na próxima, com certeza. Vamos fazer um bem bolado e vai dar certo. Vai dar certo. Então, voltando, né? Então, dentro desse mercado de lien, né? Da compra do tax lien, ele é um mercado mais demorado, porque você compra o tax lien hoje, você tem uma promessa, né? Que é um título público, você vai receber. Só que ele demora, porque se a pessoa não pagou o proper tax, né, até o momento, quem dirá que ela vai pagar naquele ano? Então, às vezes, o cara tem que esperar 2 anos, 3 anos para a propriedade ir para leilão para ele receber esse dinheiro ou ficar com a propriedade, porque a garantia do tax lien é a propriedade. Então, é muito tempo, né? Apesar de ser rentável, a rentabilidade de um lien
ela é de 4% até 18%, tem counties que é 18%, 20%, tá? Então vai depender do leilão, porque também é um leilão. O leilão começa Sim. lá, ó, 20%, eu dou 18%, eu dou 16%, e aí vai, quem ganha, quem vai querer menos juros. Mas além do tempo, você tem que desembolsar um pouco mais de grana, né? No deed Não tem nada a ver dinheiro, tá? Uhum. Porque existem propriedades que têm property tax de $10 mil, $20 mil, $50 mil, né? Então, mas você vai achar com mais assiduidade, com mais frequência, as propriedades mais em conta, mais baratas. Geralmente, as propriedades que vão para leilão são propriedades da baixa renda, tá? Não que não exista propriedades comerciais, que nem nós adquirimos um hotel no Michigan. O dono do hotel, Tá doido, eu o fiquei dono do hotel morreu há 4, 5 anos atrás, e aí a propriedade passou por um processo, né, de tax deed, e nós adquirimos esse hotel, um hotel com 22 apartamentos. Então o valor não tem, tá? É mais o problema do contexto da propriedade, entendeu? Vamos partir para Pode falar. Sim, até para poder complementar do porquê de que a nossa empresa não faz o Lean, é pela própria rentabilidade, porque o trabalho hoje da gente estudar um tax deed, ele basicamente vai ser o mesmo para a gente estudar um Lean, porque a gente precisa estudar a propriedade, a gente precisa entender todo o contexto daquela propriedade. Só que hoje, falando em rentabilidade, a gente praticamente tem histórico aqui de fazer, às vezes, até 10 vezes o capital. Então, em um Lean, por um prazo de 1 ano, Você não vai há fazer. 2 anos, você não faz. O máximo que você vai ter de retorno ali é uns 8%, como o Luiz bem colocou ali, entende? Ou num contexto muito positivo, não que seja positivo, né, da propriedade, a propriedade acabar indo para leilão e você é detentor do Lean, você ficar com a propriedade, né? Que acontece, mas muito difícil, porque se a propriedade é boa, vão comprar a propriedade, dificilmente você vai ficar com a sua propriedade. Vamos partir para uma maneira um pouco diferente de fazer essa dinâmica aqui. A gente vai tentar representar os investidores, tá bom? Ótimo. E vamos para cima de vocês. Vamos pra Eu cima. tenho algumas perguntas Pode vir, de cara. investidores. Manda. E ela é do financeiro, hein, mano? Ela que cuida dos números. Eu sou investidor, né? Eu sou investidor aqui, sou investidor no Brasil e ela é a mulher dos números. Eu percebo que esse mercado hoje ele tá bem competitivo na questão de quantidade de pessoas que a gente vê na internet falando sobre o assunto, vendendo, né, a proposta do assunto e tal. Claro que existem muitas pessoas que, enfim, ainda existem muitas oportunidades pro Fix and Flip e pro Tax Deed, né, de um modo geral, porque você compra no Deed, depois você precisa usar o Fix and Flip e depois disso tudo, ainda existem muitas oportunidades no mercado, mesmo estando competitivo, de uma rentabilidade muito boa? Tipo assim, eu tenho meu dinheiro para investir. E o que você, né? Que você me diz sobre isso? Hoje eu prefiro apresentar para o meu investidor mais os riscos inerentes ao processo do que a oportunidade em si, porque todo mundo quer vender a oportunidade. E é por isso que hoje nós vemos uma formação de vários falsos profissionais ou pseudo-profissionais, que são pessoas que fizeram um curso ali, né, de pouco tempo, e realmente não tem o embasamento teórico / prático, né, não viveu isso na pele, né, que eu vivi isso 1 ano e meio, boots on the ground, né? Então, o ano passado, para vocês terem ideia, eu viajei mais de 70 vezes só de avião para visitar as operações, né? Conheço muito bem essa rotina. Então, eu viajei só da companhia aérea, foram mais de 70 viagens. De carro foram mais algumas viagens de 15, 20 horas dentro de um carro, né? Então, teve fim de semana, por exemplo, de eu estar em 4 estados americanos, apenas no fim de semana. Tudo isso visitando operações e conhecendo locais que possam ser promissores, né? Eventualmente, para você fazer a captação de uma casa, para você comprar, porque o tax deed, né? O tax deed ele é uma das formas de aquisição, né? Hoje nós temos o wholesaling,
que é muito popular também, principalmente no norte, onde você compra casas direto com intermediadores, né, que ganham no repasse, ganham comissão. Inclusive é um bom negócio também. Um excelente negócio. Depois eu quero falar mais sobre a prática do wholesale. E aí a gente buscou essas oportunidades, né? Hoje, por exemplo, leilão, como o Luiz disse, tem o tax deed, tem o tax lien. O tax lien é quando você compra o direito de exercer a cobrança sobre uma dívida. Então você compra, adquire um certificado da dívida e você tem um prazo, geralmente de 2 anos em média, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, para você fazer essa cobrança. E caso o proprietário pague a cobrança, você vai receber o seu valor de investimento mais os juros, né? Em alguns casos, chega a 17% ao ano, ou seja, é uma grande forma de capitalização da qual ninguém fala sobre, né? É desconhecida. Trocando por miúdos, assim, empresta o seu dinheiro para o governo e você tenta receber a dívida, público. E se o governo receber a dívida, ele te devolve. Exatamente. É título público. Muitas vezes fala assim, fundo de investimento, América, não sei o quê. É o fundo imobiliário. Esse fundo de imobiliário, ele tem autonomia para comprar título público. Isso é um título público. O property tax é o título público. O tax lien é muito seguro, é um dos investimentos mais seguros que existem. É um mercado muito explorado por americanos e o brasileiro desconhece, né? É uma forma de capitalização aqui, de crescer o seu capital, né? Mas ninguém fala sobre, né? E dentro do universo dos leilões, né, existem várias formas de você entrar dentro de um leilão. Por exemplo, o foreclosure, onde o banco, né, ele faz a execução hipotecária de alguém que, por exemplo, não conseguiu pagar o mortgage. Então ele é notificado por alguns anos e caso ele não pague, a casa dele vai a leilão. Caso essa casa não for a leilão, ela é recapitulada em um outro leilão chamado Bank Owned, né? Então fica sempre na gestão do portfólio do banco, né, esses leilões. E aí fora disso tem Sheriff Sales, que é promovido pelo xerife, e nós somos especialistas no leilão de tax deed, que é promovido pelo condado. Então, dentro de um leilão de tax deed, ele tem algumas etapas. Por exemplo, upset sales, né? Tem o judicial sale, e quando essa casa não é vendida, ela vai para um repository sales, né? Que é uma lista de repositórios, onde muitas pessoas, eu particularmente, participei de leilões com 2 locais, né? Com 2 pessoas que moravam na região, e muita coisa ficou para trás. Aí você vai, por exemplo, no condado, você pega uma lista de repositório, que hoje todo mundo que quiser tem acesso a essa lista, onde você vai ter propriedades ali de $100, de $1.000, né, de $5.000. Hoje é muito acessível, porque é um mercado de décadas. E quem cresceu nesse mercado são os americanos, né? São os rednecks, né? Aqueles que realmente fizeram riqueza com esse mercado, né? A saber, por exemplo, Donald Trump, Warren Buffett, fora a parte de ações, cresceu muito com o mercado imobiliário e é algo que é inexplorado pelo investidor brasileiro, mas nós mostramos principalmente os riscos antes de mostrar a oportunidade. Por quê? Disciplina vale mais que motivação. Então, muitas pessoas, infelizmente, agem com o emocionalismo e não colocam a razão. E quando a gente fala de razão, Adriano, são números. Se você consegue colocar hoje números, né, numa planilha, que é o que a gente faz, por exemplo, a Partners Deed, nós temos um sistema de aquisição muito tecnológico, onde nós temos a previsão de todos os números, nós fazemos a diligência, nós fazemos a visita técnica, nós apresentamos outros investidores com resultado, e é aí que o investidor do Brasil hoje, que vai fazer o primeiro aporte, né, em solo americano, ele se sente confortável primeiro, porque o investidor hoje ele busca 2 coisas. Hoje o investidor ele busca segurança e ele busca margem de lucro, né? Então, se a gente consegue hoje, via documentação e previsibilidade de um leilão, mostrar número, mostrar região, dizer que a casa dele, né, vai ser a pior casa da melhor região e não a melhor casa da pior região, né? Então, se a gente faz um escopo de estrutura, de quanto ele vai gastar numa reforma, de como o condado trabalha, que aqui na Flórida é um dos condados que nem tem período de redeemable deed, né? Aqui você comprou, na realidade, o período de redeemable deed são os 3 anos. Você tem assim um período que é imediato, né? Onde você já se torna
dono da propriedade, você ganha em menos de uma semana o deed, né, que é a escritura no seu nome, no nome da sua empresa, e você vai girar isso fazendo mais negócios, né? E depois eu quero falar um pouco também sobre escala, como que a gente consegue crescer o patrimônio, mas o tax deed hoje é o mais previsível, é o mais seguro, e é por isso que muita gente está fazendo e muitos falsos profissionais vendendo o curso, porque é algo que você tem uma margem de erro muito calculada. Sim. E depois dessa compra lá no leilão, podem existir surpresas? Podem existir surpresas. Com Quais certeza. tipos de surpresas podem Vou dar um exemplo aqui, real, tá? Esse que eu acabei de olhar aqui, esse título. Isso aqui foi um terreno onde a gente arrematou por $41.800, tá? E dentro da... Onde que é esse terreno? É em... Kissimmee. Aqui, Não, esse daqui... esse aqui é em É Kissimmee. aquele que você mostrou, aquele grandão lá, né? Esse mesmo. Na beira do lago. Isso! Ai, já tinha comprado aquele dia eu comprei. Foi naquele dia que você comprou, você foi Naquele lá dia. pagar ele. Exatamente. Esse terreno aqui, por exemplo, ele tinha uns bonds. O que são bonds? Bonds é uma dívida do distrito, onde o distrito ele fez lá melhorias no condomínio e ele colocou um bond, colocou uma dívida dentro do, né? Antes da gente ir nesse leilão, a gente fez uma pesquisa, nós achamos lá que tinha $22 mil de bonds. Então a gente já sabia, o pessoal que trabalha na Partner Deeds já passou isso, falou, Luiz, olha, essa aqui tem isso daqui de dívida e tal. Quanto que vale? Pô, os terrenos lá valem 80 mil, 90 mil, pode chegar até 150 mil. Vamos analisar se esse número é real. Então a gente faz toda essa análise. Então no leilão a gente falou assim, cara, até uns $40 mil, $45 mil é viável comprar. Por quê? A gente sabe que tem as dívidas, essa dívida de bond ela não cai, tá? Existem algumas dívidas que não caem. O tax deed cai muitas dívidas, dívida de banco, dívida de linha de telhado, conserto de telhado ou pintura, sei lá, todas as outras dívidas que não sejam estadual acabam caindo. Estadual e da prefeitura. Isso pode cair ou... Não, isso não cai. Dívidas da prefeitura... Não, digo, os outros liens. Os outros liens caem todos. Cai todos. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. O tax deed é um leilão de taxa. Então, tax deed é a propriedade de taxa. Isso daqui é soberano. É o imposto da coroa. Imagina, o governo dos Estados Unidos quer receber. Sim. Então, ele tem a prioridade do cara que pintou, do cara que arrumou o telhado, do cara de outras, entendeu? Então, todas as outras dívidas caem. Por que elas caem? Porque aquela propriedade, antes dela ir para o tax deed, ela vai... as pessoas que colocaram lien, elas vão ser avisadas. Olha, essa propriedade, ela está indo para leilão, você tem um deed, você quer... você tem interesse em ficar com a propriedade? Se você tiver interesse em ficar com a propriedade, tem um lien aqui do proper tax, você pode pagar e você pode ficar com a propriedade. Então a pessoa é avisada e ela tem para ela ficar com a propriedade, porque ela também tem o direito de receber. Só que esse direito, o redeemable, né, é até o dia. A prefeitura contratou uma empresa para fazer a limpeza daquele terreno. Code violation. Ou a empresa que foi... a empresa é responsável por aquele distrito e ela fez melhorias naquele condomínio, instalação de tubulação de água, parte elétrica, não sei. Então ele colocou os bonds lá, por exemplo. Ela tem direito também de receber. E dívidas com HOA? Dívidas do HOA, elas já estão inclusas no deed ou não? Não estão inclusas. A dívida de HOA, ela é eliminada depois de 60, 120 dias ali que passou pelo tax deed, ainda vai constar, o condomínio ainda vai querer te cobrar, mas você pode apresentar o tax deed e existe o Estatuto da Flórida que deixa bem claro então que tem que fazer isso manualmente. Manualmente, você tem que ir atrás do condomínio, da associação do condomínio, apresentar o deed. Ou isso Depende de estado para estado. Cada county também tem condado tem uma legislação específica. Mas assim, tem muitas razões para uma casa chegar realmente no tax deed, né? Os liens, né? Por exemplo, os prestadores de serviço de uma casa não foram pagos pelo serviço prestado, ele pode colocar lá um lien
e essa casa pode acabar indo para leilão, né? O HOA mesmo, uma dívida que pode levar uma casa, né, pro leilão. Existem algumas formas que as pessoas acham que realmente não é só o atraso ali, né, no property tax ou coisas desse gênero que leva uma casa quando não é verdade, né? Se Existem várias você, razões. por exemplo, se você entrar num bid lá, num lead, desculpa, de um tax deed, você vai ver que tem lá um memorial de cálculo. No memorial de cálculo você vai ver Property Tax 2022, $1.000. Property Tax 2023, $200. Associação de condomínio, não sei o quê, $400. Não sei o que, não sei o que. Então vai estar no memorial de cálculo, vai estar Tem um incluso descritivo. naquele open bid. Então todos os liens daquela propriedade, quando a pessoa vai atrás e coloca o lien, ela vai receber. Sim. Ela vai receber. Só que ela tem que se manifestar. Ela tem que se manifestar para o county que ela, eu quero receber. Até. Geralmente o bid inicial é para quitar essas dívidas. Exatamente. Então o bid inicial da propriedade, ela vai estar no memorial de cálculo todas aquelas dívidas. Então, aí é que tá aqui que eu te falei sobre essa propriedade. O bid inicial dessa propriedade era $10.000, a gente pagou 41.800, então nós tivemos um surplus. O que é o surplus? O surplus é esse spread entre 9.000 e pouco do bid até o valor que a gente arrematou. Por quê? Esse valor a mais não é do condado. O estado não vai ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro é para pagar dívidas que podem ter. O surplus, por exemplo, tinha os bonds e aí a gente protocolou, entrou em contato com Concord States e falou, olha, a gente tem esse surplus, a gente precisa que você faça o formulário para preencher, para a gente fazer o levantamento para pagar esses bonds. Entendi. E aí é um processo administrativo que tem que ser feito, né? Essa propriedade, por exemplo, ela tinha um lance inicial de, digamos, de 10 mil e foi arrematada por 40. Isso, 42. E quando eles fazem esse cálculo ali de 10 mil, eles já colocam muitas coisas ali. Sim. E, eventualmente, quando você paga mais caro, se surgirem outras dívidas, você pode usar o surplus. Pode usar ele para... Exato. Entendi. É uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabe. Entendeu? Bem, o que eu precisava entender agora é o fluxo. Isso é só uma coisa do tax deed. Isso é novo pra gente, diante de muitas pessoas De que a outras gente já entrevistas que a ouviu gente já desse fez aqui. assunto. Não, tem muita coisa ainda sobre tax Tem deed. muita coisa. A gente, Isso assim, é só uma coisa que eu peguei aqui. Mas nosso objetivo aqui é entregar tudo mesmo. Claro. É ensinar como é que faz. Aham. Porque é ensinando como que faz que você mostra que você é bom nisso. A gente só sabe que é bom quando você sabe ensinar sobre isso. Claro. E ninguém aprende no negócio. Não, e eu acho também enfim. que quando você demonstra que você domina o assunto, os investidores vão chegar. E o investidor ele quer ter segurança em onde ele está colocando o dinheiro dele. Se você sabe fazer e sabe ensinar, é por isso que existem os podcasts. Inclusive você que está assistindo a gente aí, se você ainda não, se você pode ter seu próprio programa de podcast, é claro. Mas você vai ter muito mais autoridade se você estiver num podcast que já tem relevância, que já tem alcance, como é o nosso podcast aqui. Você profissional está convidado a participar conosco de um episódio para mostrar que você é bom. Agora eu vou falar para vocês, eu quero que vocês atestem para quem está assistindo a gente que nós tivemos uma conversa antes aqui. E eu falei que se você for bom, você vai mostrar que é. Mas se você for ruim, todo mundo vai ficar sabendo. É verdade ou não? É verdade. Eu quero pergunta difícil. Eu tá também. Muito fácil essas Quem perguntas tiver aí no chat, pode Calma. Quero fazer. pergunta Mas eu difícil. Se puder abrir aí pra galera responder também online. Calma que perguntar, já vambora. a gente tá só aquecendo. Vocês já tiveram... Eu vi que você já comprou muitas propriedades. Vocês já tiveram muitas surpresas estruturais? Inúmeras. É o que mais tem. É o que mais tem. Tem mais problema Porque do você não que consegue ver a casa benefício. antes, né? Não é nem essa questão. É que a gente Vocês tem que invadem pensar também. assim. Vocês têm que pensar no seguinte: tax deed, pessoal, são propriedades que estão, no mínimo, 2 anos parada. Exato. 2 anos é muito tempo, cara. Exato. Se você sair da sua casa hoje e deixar ela fechada por 2 anos, você vai ver que vai mofar aqui, vai encher de bolor, você vai perder carpete, vai perder... O bolor é certeza. Tem Cara, ar-condicionado. Você perde os aparelhos eletrônicos, você vai perder tudo. Cara, são propriedades que tiveram problemas, entendeu? Então, assim, você gosta de problema? Investe em tax deed. Se você não gosta de problema, se você não é um cara que gosta de resolver problema, eu recomendo você não comprar tax deed. Exato. Eu Tá. queria dar um exemplo dentro da sua pergunta de pessoas que foram infelizes, por exemplo, numa arrematação dentro do tax deed ou lote, que é a especialidade do Luiz, ou uma casa, que é a minha especialidade.
Então, por exemplo, uma pessoa comprou um lote, né, o primeiro investimento dela, todo motivado, e o assessor, né, o operador que vendeu para ele, não fez a visita técnica, né? Então, quando você chega lá depois do arremate, vamos fingir que ele fez a due diligence, buscou dívida, não tinha dívida, estava bem transparente, ok. Só que ele foi lá fazer a visita técnica, então ele não percebeu que tinha um ninho de tartaruga, por exemplo, no lote, né? Uhum. E a Eu ia gente chegar sabe lá. aqui o quão problemático, né? A águia. Você não pode pôr a mão, né? Não só tem alguns animais silvestres, né? Que se ele estiver habitando no seu lote, você tem que, né? Esperar. Fazer um Esperar processo, e pagar, né? De repente, se você quiser pagar, é muito caro, né? Para remoção disso. E questão de zoning também, né? Questão do próprio, a parte de métrica de tamanho, né, do terreno, aonde você, quando você compra o lote, você acha que é um lote que você pode construir uma casa, por exemplo, quando na verdade você não pode construir uma casa, porque o lote não tem as dimensões adequadas para a construção de uma casa. Então você vai buscar um survey, por exemplo, e quando você busca o survey, você vê que você comprou um lote pequeno demais, né? Uhum. Não E só isso, né? Pô, tem gente que compra rua, tem gente que rua compra área sem de o tamanho wetland. certo, né? Fora a parte de escoamento de água, esgoto, a parte elétrica também, né? A gente Tem sempre tudo. busca oferecer para o investidor uma casa, um lote que tem asfalto, né? Que tem iluminação pública próxima. A parte também de construção da fossas, né? Uhum. Para encanamento. Então, assim, são vários pequenos detalhes O que no fluxo, tudo final tem faz A pesquisa, toda a né? diferença. Bem, ô Luiz, quantos $1.000 você investiu antes de pegar o primeiro dólar de investidor? É a pergunta que eu faria, com certeza. Quantos mil realidade- você fez antes de querer os meus mil aqui? Boa, Na boa. realidade, desde o começo, eu sempre comprei junto, Uhum, né? Eu sempre comprei. Você pode ver que todas as propriedades, a gente tem quase 2 milhões em carteira, 10% é meu dinheiro, porque eu sou investidor também, uhum. entendeu? É aquilo que eu falei, eu vim do Brasil, eu não tinha ideia que eu ia fazer, né, o que eu tô fazendo hoje. Isso aconteceu, fez parte do processo, né? Então eu peguei meu dinheiro da venda da minha fábrica e comecei a colocar em tax deed comprar. E hoje eu tenho em propriedades, eu tenho uns 20 sócios em propriedades. Uhum. Entendeu? Porque a gente compra propriedade e 10% é meu, 15% é meu, entendeu? Então, mas já estamos em aproximadamente 2 milhões Deixa de eu só carteira. entender essa dinâmica de partners que vocês. Partners did, né? Partners did. Para eu entender qual que é a dinâmica de vocês, vocês, cada um tem uma função, cada um tem seu próprio dinheiro, coloca lá dentro, cada um tem os seus Exato. investimentos em separado. Pessoais ou exatamente. em cotas. E você, pode comprar em quanto cotas você fez também. já de lucro, quanto você já aplicou do seu dinheiro para eu querer colocar o meu na tua mão? O que você me prova aí? Ano passado, né, só as operações de fix and flip, né, elas foram 25 projetos, né, Pensilvânia, Ohio e Michigan, principalmente, onde nós fizemos uma receita de $3 milhões, né, com casas baratas, né? Então, casas baratas, o que é casa barata? Essa casa aqui que eu trouxe para te mostrar, Adriano, foi uma das casas que a gente arrematou, tá? Lá na Pensilvânia. Eu não sei se é mais fácil você ver o valor aí que eu paguei na casa e dizer aí pro pessoal que está assistindo, né? Tá aí do lado direito embaixo. Uhum. Qual que é o valor que eu paguei? 5.930? 5.930, tá? Uma casa que hoje tem um valor de mercado de $100 mil e que quando a gente foi lá para fazer uma notificação extrajudicial para a gente procurar o eviction, tinha uma família pagando $1.300 na casa e eu refiz o contrato com eles, né? O contrato de locação. Então isso é um dos exemplos, né, do que a gente passou ano passado. Então são realmente valores absurdos, assim, porque a gente consegue pagar barato, né? E depois eu quero te falar um pouco como funciona o processo de reforma na prática, mas os números são esses, são 3 milhões, né, em receita, são 15 investidores, né, foram 25 projetos, 11 investidores em 25 projetos ano passado,
e parte disso é capital próprio, né? Então, por exemplo, só no ano passado eu comprei 5 casas, né, para mim, né? Então, no mesmo intento de comprar e reformar, né? Então, assim como o Luiz, né, a gente tem lá o grupo dos investidores, onde você pode entrar ou sozinho, né, num arremate, ou você pode entrar em cotas, que aí você consegue dirimir maior, né, as responsabilidades, os riscos, e você consegue ser mais assertivo, porque você tem mais capital para comprar terreno mais caro, casa mais cara, né, e é assim que a gente vem trabalhando aí nesses Vocês têm um período. valor mínimo para investir? O valor para entrar no grupo de Isso. investidores é $2.500, né, lifetime, e lá você tem todo o suporte, né? Eu vou Essa deixar taxa de. Mas a gente, antes de chegar aí, eu tenho uma pergunta pro Fernando. O Fernando tá aí conosco? Estão aqui, vamos lá. Fernando, por que você não tá aqui nos Estados Unidos? Eu estou indo para os Estados Unidos dia 20 de abril. Mas Legal. primeiro, o Fernando, Aqui, ó. ô Fernando, fala o que você faz aí. Não, eu vou chegar lá, porque antes de você falar o que você faz, nós vamos chegar no fluxograma já, eu quero entender o fluxograma do Partners Disso, como que as coisas se discorrem e tal, mas a pergunta assim, a gente está atrás de segurança jurídica, ponto, e aí eu entendo que ter uma pessoa estrategicamente no Brasil traz uma certa segurança para o investidor, né? O cara tá lá, vai olhar no olho, sentar na mesa e tal. advogado, inclusive, né? né? Mas o cara... Qual o histórico do meu... Sim, ele vai falar. Mas o investidor, ele quer segurança jurídica dos Estados Unidos. Então, vocês estão aqui e ele está lá. Então, por isso que é uma pergunta pertinente, porque, com certeza, os caras que eu conheço vão perguntar. Claro. Mas vamos lá. Adriano, bom, Estados Unidos hoje, para quem pensa em dolarizar o patrimônio, é um ponto de chegada, vamos assim dizer, e começar uma nova estrutura. O fato de eu ainda não estar é porque eu estou me preparando para ir. Então, hoje, né, também sou casado, tenho minha esposa, sou pai de 2 filhos, do Vitor e do Noah. Aqui no Brasil, eu atuo também como, né, advogado, 15 anos já de atuação dentro do mercado imobiliário. Então, e também no agronegócio, eu atendo alguns produtores rurais. E aí, o que acontece? Hoje, todo esse segmento de eu ainda não estar no território norte-americano é por conta da estrutura organizacional. Porque, assim, é um objetivo, é um plano de estar aí. E hoje, como a gente tem essa nossa operação da Partner Deeds, até falando aí um pouco do que o Felipe falou sobre a estrutura, né, entre os parceiros, tudo começou com esse grupo que a gente começou para comprar para nós, né? Hoje também eu também faço parte de todas as propriedades que a gente tem no nosso grupo. Eu sou sócio de 10% com capital próprio. Das oportunidades que acabam tendo, a gente acaba entrando porque a gente vê que quando a gente chega no ponto de arrematação, é algo incrível. Até hoje eu estava numa mesa falando sobre os números. E aqui no Brasil, se a gente for traçar um paralelo, um comparativo, veja, aqui a legislação brasileira não permite você vender abaixo de 50% do valor venal do imóvel. Isso daria um reconhecimento como um preço vil. Aí nos Estados Unidos, dentro dessa segmentação do tax deed, a gente consegue comprar, arrematar. Quando eu falo que a gente comprou uma unidade, um apartamento que já foi listado por $80 mil, que a gente pagou $3.100. Tá aqui, ó. Mostra aí, olha aqui. Quanto que a gente pagou essa suíte? 3.400 aqui? Exato. $3.400. Um Ali na 192. Que sim. Arlon. Esse aqui foi Então, um assim, fenômeno. as pessoas se espantam com esses números, mas assim, a gente tem prova disso. E isso acontece. Então, assim, quando a gente mostra e fala, olha, nós estamos fazendo, o que eu te ofereço para você entrar com a gente, eu não tô querendo te convencer de nada, eu tô te mostrando o que a gente faz. Eu vou seguir perguntando para você no Brasil. Eu vou falar algumas palavras-chave aqui, tá? CVM, Receita Federal e questões cambiais e legalidade dos processos de investimento dentro do Brasil, né? E o investidor brasileiro que está no Brasil, ele tem que lidar com a CVM, tem que lidar com as questões cambiais, tem que lidar com evasão de divisa, imposto de renda, etc. e tal. E você, advogado do Brasil, parte desse contexto todo, desse grupo, provavelmente está calculando os riscos
jurídicos e administrativos que o investidor pode correr de estar mandando dinheiro para o Brasil por via, seja lá quais forem elas. Cara, que pergunta boa, velho. E isso, um grande amigo meu, advogado excepcional aqui da nossa região, me fez essas perguntas. E a gente precisa estar preparado para apresentar sobre isso. Porque, veja, a gente está fazendo remessa de capital. A gente está estruturando um negócio, a gente está estruturando uma empresa, e eu estou falando que a gente está levando investimento para fazer de um segmento estruturado do Brasil para os Estados Unidos. E eu também preciso pensar na volta desse recurso. Então vamos lá. Primeiramente, como que a gente faz? Estruturar uma empresa. Que empresa que a gente faz hoje para alguém que não tem um Social Security, não tem um IT Number e não é um cidadão americano, tá? A gente, os Estados Unidos, né, pela ser uma sociedade de capital aberto, aceita investidores. Hoje, para montar uma empresa, uma operação, inclusive recomendação que a gente tem no nosso próprio escritório de contabilidade, recomenda-se abrir uma corporation. Por que uma corporation? Porque eu não preciso nessa empresa, ter um relacionamento com o IRS. O que eu estou falando nisso? Primeiro, a estrutura dos Estados Unidos. Então, através dessa corporation, eu consigo ter uma conta dentro dos Estados Unidos, num banco, a instituição bancária que a gente utiliza, que eu consigo fazer as movimentações financeiras, tá? E estou tudo regulamentado dentro dos Estados Unidos. Quando eu faço a remessa do Brasil para os Estados Unidos, por óbvio que a gente tem que seguir os meios legais e declarar esse investimento fora do território nacional. Eu estou fazendo uma remessa hoje, inclusive, o dinheiro que eu comecei a trabalhar e fazer esse aporte, todo ele é declarado que eu estou enviando para os Estados Unidos com dentro da legalidade para a remessa na minha conta nos Estados Unidos e eu faço a operação lá. Tem sim Quando você fala minha conta, você tá se referindo ao próprio investidor, correto? Ou a conta da Partners Deeds? Conta do investidor. Ok, então cada um faz sua própria operação, cada um faz individualmente, sua assume legalmente. Tem a liberdade de trabalhar também solo ou em cotas, né? Não, eu digo assim, não. Eu digo assim, o envio das remessas, Brasil, Estados Unidos, o cara pode decidir enviar por meios próprios. Da forma que ele quiser. Não, vou mandar pela Nômade, eu acho mais seguro. Cripto. Ou cripto. Nós temos a recomendação. A nossa recomendação é assim, a gente tem um compliance que quem compra com a gente, porque assim, eu estou investindo. Então, eu tenho um compliance que eu sigo. É o quê? Eu tenho a minha Corp, eu tenho a minha empresa Corp, eu mando meu dinheiro do Brasil para a minha empresa Corp no banco americano, e quando eu compro, eu pago com a minha Corp. Uhum. E quando eu vendo, eu aviso o meu contador que eu vendi, que eu tive um lucro. E no Annual Report, eu reporto o lucro e pago o imposto pela Corp. Por que pela Corp? Porque pela LLC você vai precisar ter um IT Number, você vai precisar... Mas pela Corp você paga muito mais imposto. Mas você está fazendo da forma correta. Você está seguro da operação. Você está seguro da operação. Eu digo assim, você está recolhendo os impostos corretamente. Não que da outra forma você não esteja. Uhum. Mas para quem não está em solo americano, a gente recomenda fazer pela Corp. Mas e as questões de por morte, herança, por exemplo, a Corp, o governo americano pega a propriedade e leva embora. A LLC está protegida legalmente dentro do território americano. Em caso de morte do investidor, por exemplo, essa propriedade ela está protegida e fica em nome do corretor. Ou não? Eu estou só... assim, isso vai da estratégia, né, de cada investidor, até porque a gente recomenda os nossos contadores, né, para explicar essa parte documental. A operação do Fix and Flip, que é com a Domus, né, eu faço, apesar de ter toda essa parte de assessoria jurídica, tributária e fiscal. Então, o investidor que investe, por exemplo, hoje no Flip, ele pode ter um atendimento tanto no advogado quanto de um agente migratório, né? Ou também de um contador, onde vai explicar tudo os pormenores. Hoje, basicamente, nós fazemos dentro do Flip, tá? Tô falando. Nós fazemos a LLC, tá? Que aí ele pode constituir ali o portfólio dele, né? Cada empresa que é aberta, a LLC, a gente recomenda colocar
o marido, a esposa ou um filho com pelo menos 1% de participação, tá? Para justamente dirimir essas questões aí de morte, de transação também, do patrimônio, tá? Então a gente faz a LLC, você pode criar um portfólio de casas dentro da LLC, ela no meu ponto de vista é a que mais protege hoje o investidor e até na questão dos impostos, tá? Você tem para um For National ou para um investidor que quer fazer o 1031 Exchange, aonde ele faz o reinvestimento de todo o lucro, tá? Então, o que acontece? Ele vai trazer esse dinheiro do Brasil, eu recomendo a corretora ou cripto também, tá? Que é bem seguro hoje, você não paga o IOF, você tem um spread muito menor e você consegue trazer esse dinheiro em segurança. Tem que fazer rápido. Né? Rápido, porque senão você pode passar 24 horas, você pode tomar um tombo 100%. Não, mas é uma transação... Assim? A cripto, por conta que ela pode oscilar. As oscilações cambiais, de um dia para o outro, você pode perder tudo. Não, mas aqui a cripto que a gente faz é no mesmo momento, tá? Então ele deposita lá e assim, faz aqui. A cripto que a gente usa é a USDT Tether. A USDT Tether, ela tem título público americano como colateral. É lastreado. E ela segue o PETAX. Ela segue o PETAX. Então a variação é a variação cambial. É uma transação não de 20 minutos, é bem rápido. Não tem risco. Tá? Ok. Não tem risco. Você vai trazer esse dinheiro. Nós não usamos Bitcoin. Tá bom? Então a gente usa o USDT Tether, tá? Adriano, você é investidor, então você está lá no Brasil. Você vai trazer esse dinheiro numa corretora, numa cripto, esse dinheiro ele vai direto para sua conta bancária, tá? No caso das casas, né, que a gente faz, por exemplo, o investidor comprou uma casa com a minha empresa, ele vai pagar direto a Tile Company, a escrow account que é aberta, então vai intermediar todas as operações, tá? Então ele não manda nada para nós. Via Tile Company. Faz tudo via Tile Company. A equipe de reforma também é uma empresa terceirizada, então até a questão de liability, dos permits, é tudo... E questão fiscal também. É questão fiscal também, jurídica, é tudo feito, W9, para declaração, é tudo feito, né? Porque, deixa eu só fazer, vocês não ficarem putos comigo, que é o seguinte... quando a gente... Eu converso assim com todo mundo, e assim, eu acho que assim é o melhor jeito de falar, né? Deixa eu só falar um adendo aqui, que é talvez o mais importante. Foi assim que o Donald Trump ficou milionário, tá? Quando você faz o 1031 Exchange, você tem a oportunidade de reinvestir o lucro. Então, você faz uma declaração negativa, né? E à medida em que você reinveste esse lucro, tá? Seja no acúmulo de capital, você fica isento dessa declaração de imposto de renda anual. Eu ia falar isso também. Desde que você continue reinvestindo. Eu ia chegar lá, porque primeiro eu ia falar do cenário ruim de todas as coisas, para depois falar a boa notícia. Você já deu a boa notícia? Esse aí, gente, quem tá no Brasil, que tá lá com a Comissão de Valores Imobiliários em cima, que tá com, né, toda a parte lá declaratória, né, que é o leão e tudo mais, então aqui você tem essa blindagem poderosa de capital por meio da LLC, que ela vai privar a sua pessoa física, tá? Então você tem um patrimônio protegido, você tem um risco muito calculado, onde você pode colocar alguém com 1% ali de sócio dentro da empresa, e você tem toda a parte de tributação muito clara, né? Você não vai ter dúvida nenhuma, e quando você reinveste o lucro, porque você já pagou imposto trazendo esse dinheiro, quando você reinvestir o lucro, você não paga imposto, né? E aí você vai crescer o seu patrimônio de forma saudável. A estrutura da Partner Deeds, assim, a gente criou essa estrutura, né? A minha gerente... Gente, eu que tá aqui pra comer, viu? Opa! Boa! Pegar uma... Não tem problema eu falar mastigando, que não tem isso, não. O nosso manager, o manager da Partner Deeds, o Fernando, né, por exemplo, o Eric, que são as pessoas que fazem esse trabalho para ajudar no ecossistemas. A gente, por exemplo, a gente tem um contrato com a DS Park, que é uma empresa de contábil, e você dentro do clube, você tem uma consultoria grátis com eles. Então, você pode... a gente vai te dar o caminho para você abrir a LLC, né? Você vai abrir a sua LLC, vai ter uma aula tributária de uma hora lá com ela para explicar, para você tirar todas essas dúvidas, porque, cara, eu não sou especialista. Sim. É lógico que todos os investidores são investidores porque não são bobos, vão fazer o dever de casa, etc e tal. Mas no nosso canal a gente precisa transmitir de uma maneira clara para a pessoa não ter dúvidas de quem são vocês, o que vocês querem, porque na verdade a gente está aqui ajudando vocês a transmitir
a mensagem para captar. O né? primeiro contato que eu linko meu investidor é com a Maíra, tá? Que é da parte da Domus, né? Que é a nossa empresa. E ela faz toda a assessoria também, né? Dessa parte documental, ela é contadora, né? Então ela vai ensinar, ela é especialista, na verdade, em internacionalização de empresas. Então tem muita coisa que é bem interessante para o investidor. Ele vai ter uma reunião com ela de 1 hora também, sem custo, né? Então ele não tem comprometimento nenhum, né, em fazer essa reunião, ele só liga para ela, faz uma mira e ela vai tirar todas as dúvidas do investidor, né? Ela sabe toda a parte jurídica, tributária e fiscal, e ela, por exemplo, ela vai te explicar como você faz hoje um offshore, como você faz um trust, né? Uma negociação que ela é muitas vezes não rastreável, né? Como você abre uma empresa, por exemplo, que a galera gosta muito de Delaware, né? Mas é para questões assim de proteção, né? Então ela vai te ensinar a melhor forma de você proteger o seu dinheiro e a sua empresa ao trazer ela do Brasil para os Estados Unidos e começar a investir aqui. Eu entro nesse ponto e fico um pouco aqui, continuo aqui, por quê? Por conta de toda a apresentação. É sempre muito linda, o número de A a Z sempre bate. Só que na prática, o lastro de vinda e o lastro de volta, por exemplo, ele vai perder dinheiro aqui se ele tiver... Bem, eu prefiro colocar minhas propriedades numa LLC, por conta da taxa de imposto, por conta da segurança jurídica, etc. E tal. Se eu coloco numa corp, eu estou pagando numa corp, eu estou pagando o dobro de imposto. E, enfim, mas tem outras vantagens. Na LLC eu pago meu imposto de pessoa física. Então, se eu não estou nos Estados Unidos, se eu sou um imigrante não residente, lá eu vou ter um pouco de trabalho para lidar com isso. Todo investidor brasileiro que coloca o dinheiro nos Estados Unidos, ele quer pegar esse dinheiro de volta lá, talvez, para investir no Brasil. Ou se ele tiver muito dinheiro, ele vai reinvestir esse dinheiro aqui. E quanto mais dinheiro dele ficar nos Estados Unidos, melhor para ele. Mais seguro e tudo. Mas na volta também perde dinheiro. Claro. Então, a questão do imposto, a questão, ele pode recuperar isso no ganho de capital, ok, beleza, mas tem muitos numerozinhos entre A a Z que precisam ser calculados no final de uma operação e quem está no Brasil não entende nada sobre Estados Unidos. Acho legal ter uma consultoria tributária, beleza, mas aqui no canal a gente tem que falar desses riscos todos aí, né? Adriano, eu não tô tentando pegar vocês não. Eu prefiro mostrar o risco do que a oportunidade. Por isso que a gente mais interessante. Continuamos aqui nesse ponto, porque quanto mais a gente fala dos riscos, melhor para o nosso investidor que está assistindo ali, que decidiu investir com vocês. Quando você fala de muito imposto aqui nos Estados Unidos, eu fico impressionado, porque assim, eu vim do Brasil e eu não acho que é muito imposto, cara. Eu acho que pro americano ele acha que é muito imposto, mas eu que sou brasileiro e tenho negócio no Brasil, eu acho que aqui não é muito imposto. E assim, não tô falando da boca pra fora. Olha aqui, isso aqui é meu faturamento do Brasil, tá? Que eu tenho minha empresa lá de consultoria, tá aqui, ó. Os recebimentos estão aqui, que eu utilizo o PagBank, ó. Fala o número aí pra mim, fala o número. Qual foi minha receita Brasil dessa empresa que eu tenho no Brasil? Bruto ou líquido? Bruto é o da máquina. Líquido... 468, 468 mil. 468 mil. Olha quanto que eu vou pagar de imposto. Aqui, ó. Isso aqui é lá aqui. Isso aqui é com a minha contadora, é lá no Brasil, tá? Aqui, ó. Regina, minha contadora lá do Escritório União. Tá aqui, ó. Os extratos, tá vendo? Os 3 trimestres. O valor, o líquido é o 468, é o que eu vou receber. O 500 e pouco é o valor, né? Sem o líquido, que foi o lucro. E eu vou pagar aqui, ó. Deixa eu ver quanto. 27%. O imposto emitiu nota, acabou mesmo. 27%. E aí você fala assim, pô, você vai pagar um imposto aqui, é muito imposto. Não tem sentido pra mim, entendeu? Pra mim não bate isso que você tá falando. Se a gente fizer uma relação imposto Brasil e Estados Unidos, é igual influencer maldito fazendo preço de coisas Brasil, preço Estados Unidos. Se o dinheiro do cara chegou nos Estados Unidos, a gente tem que pensar em dólar, porque a gente é residente aqui. Não é porque o cara tá no Brasil que ele tem que fazer relação de preço-valor Brasil e Estados Unidos. Tô falando em percentual. O percentual de imposto aqui é baixíssimo. Sim, Não tem como eu falar, na verdade, assim, o que acontece?
O que acontece com Eu acho que a isso? cota é 25, se eu não me engano. A diferença entre, na verdade, de um modo geral, o imposto nos Estados Unidos não é barato. Ele, de um modo geral, é um imposto caro também. A diferença entre Brasil e Estados Unidos é que nos Estados Unidos nós temos muito mais incentivos em relação ao imposto. Sim. Ele volta para a gente com muito mais facilidades. A gente paga imposto sobre um líquido e não sobre um faturamento bruto. Muitas coisas são, são deduzíveis e tal. Uhum. Aí está a grande diferença Não entre só Brasil isso. e Estados O Unidos. imposto do Brasil é muito maior. Isso aqui eu provo. Não, sim, eu não tô falando sobre percentuais. Uhum. Claro que Estados Unidos, a gente for falar que, né, você paga aí 27% em cima de um valor bruto. Nos Estados Unidos, você vai pagar 27%. 26% em cima do líquido. Digamos ali, você paga 21% do IRS, hoje para Corp está 21%, e alguns estados têm mais 5,5% a 6%, dependendo do estado, né, de imposto estadual. Uhum. Então, se a gente pega aí o imposto, se a gente soma aí, vamos lá, a gente tem aí em média 27% de imposto. Uhum. A diferença entre Brasil e Estados Unidos é que a gente também tem muitos outros impostos, além desse imposto final, né, embutidos e tal, que a gente não tem aqui. E aqui nos Estados Unidos nós temos muito mais incentivos e pagamos em cima de um faturamento líquido, né? Realmente Uhum. daquilo que a No gente Brasil é 27% sobre o ganhou. bruto. Exato. Aqui é 26% sobre o sobre o líquido. Que lucro. você já paga na compra. Exato. Né? Isso, aqui é muito sobre o diferente. lucro. A diferença está aí. Mas o que nós estamos contrapondo, o que a gente tá colocando não é essa questão de quanto é no Brasil e quanto é nos Estados Unidos. Mas sim como que a pessoa que está investindo aqui não vai correr riscos nesse Exato. trâmite e cada aí país- entre Brasil As letras e miúdas Estados e os Unidos. números pequenos. Aquele No que a gente tá final, falando pode acabar ficando um número grande se a gente for colocar isso em reais. Claro. Isso. Quem quer falar? O Fernando já ouviu falar um pouco? Deixa eu compartilhar aqui. Hoje. Legal que dá pra compartilhar até a tela aí, viu? Se quiser, viu? Legal. Deixa eu falar hoje uma estrutura que a gente tem, inclusive é um pensamento que eu tenho e partners que entram com a gente também estão compartilhando dessa mesma ideia. Uma vez que eu faço esse investimento nos Estados Unidos, Fernando, e eu falo de pessoas que também fazem parte com a gente. Falaram assim, e eu também uso isso. Eu não penso em trazer o meu dinheiro de volta para o Brasil. Uhum. Por quê? Eu sei que o potencial multiplicador que eu tenho dentro dos Estados Unidos é muito maior. E parceiros que entram com a gente também falam a mesma coisa. Olha, eu não quero trazer esse dinheiro para o Brasil. Eu quero multiplicar ele e continuar crescer essa conta. E aí, a gente tem que pensar num outro planejamento de crescimento. E a gente tem uma estruturação que, óbvio, que isso ainda está em um projeto piloto, que a gente tem para trazer mais uma camada de segurança, até para esse próprio recurso desse investidor que vai ter esse fator multiplicador, que é através de uma apólice de seguro. Uhum. Que aí, dentro dessa estruturação de apólice de seguro que ele consiga contratar e fazer, lá no final do cálculo tem programas e óbvio que daí entra numa questão fiscal, outro que teria que falar com o especialista sobre isso, mas há abatimento sobre isso quando você está fazendo esse ciclo de aportes em apólice de seguro de maneira protegida. E ainda pensando no crescimento patrimonial, aquelas questões do Infinity Bank, que é uma questão muito cultural americana que isso acontece. Então, já é um ponto de vista, assim, porque hoje o cara que, eu falo também, pensando nisso, que separa um recurso para investir nos Estados Unidos, ele não está pensando a curto prazo. Não, Ele não pode ser um cara que botou tudo que tinha no negócio, não ele vai ficar enchendo seu saco aí. Exato. E cada um tem um perfil, né? Cada pessoa tem o seu perfil. Eu, por exemplo, como eu tô com essa intenção de imigração pra cá, eu tô trazendo todo o meu dinheiro, toda a minha renda do Brasil. Eu tenho 4 imóveis no Brasil. Eu tenho um galpão industrial da minha fábrica alugado. Eu trago dinheiro pra cá. Eu tenho meu apartamento, um apartamento em Campinas, eu trago o aluguel pra lá, pra cá. O apartamento meu de Indaiatuba, trago o aluguel pra cá. Então eu tenho minha operação lá da minha empresa, que é a Luiz Fernando, que é uma holding que eu tenho lá no Brasil. Eu trago esse dinheiro para cá. Então tudo para mim é Estados Unidos. Eu já decidi quanto a isso, né? Então assim, eu não tenho esse plano de mandar o dinheiro pro Brasil.
né? Eu já vi que não compensa mandar o dinheiro pro Brasil por uma questão não só cambial, por uma questão de segurança jurídica também. Por isso que a gente tá Olha aqui. como que tá o Brasil. Basicamente é por isso que a gente está aqui, porque a segurança jurídica dos Estados Unidos é o que tem atraído os olhares de muitos investidores e, repito, estamos aqui por conta dos picaretas que estão no mercado. Claro. Por isso que estamos falando sobre tax deed aqui, por isso que a gente está falando sobre propriedade nos Estados Unidos e captação de investidores. Também, Recentemente tivemos um caso aí de um jogador de futebol, sei lá, enfim, eu conheço outros tantos aqui, porque a gente está na mídia como comunicador, chegam muitas notícias para nós aqui, de todos os lados. Então, por esse motivo, a gente faz questão de trazer vertentes que talvez vocês não tenham falado sobre isso ainda, e o investidor ainda não tenha visto isso. Bem, o que eu preciso, aqui a gente queria entender o fluxograma da operação de vocês, onde começa, onde termina, e principalmente as propriedades ficam em nome da Partners Deed, ou cada investidor, a propriedade é comprada no nome dele. Aí faz um laço da operação pra gente entender. Eu vou deixar o Luiz falar, porque é a questão do arremate em leilões é Partner Deed, e questão de fix and flip é Domus. Então, antes de... ainda na questão tributária, a galera não sabe, mas todo o material que você compra é descontado no imposto, né? O serviço dos profissionais também desconta no imposto. Então, se você compra uma propriedade e reforma ela, é descontado todo o custo que você teve aqui nos Estados Unidos. O tax deed, quando você compra, tem o imposto, tá? Não, mas tudo tem imposto de compra, tá, gente? Claro. Compra É que a gente está falando aqui de dois países e o que cada e a relação entre o seu pagamento e o que você recebe em benefício a isso. E é discrepante, né? Nos Estados Unidos, em relação ao Brasil, e outra, não se compara. Aquilo que você lucra, se você reinveste, você também não vai pagar imposto daquele dinheiro que você está reinvestindo. Não. Se o governo sabe que você está é disso que eu estou falando, daquilo, dos incentivos que o governo americano dá para as empresas aqui. São muitos incentivos fiscais. E como a gente está entrevistando vocês, eu preciso saber quais são as seguranças que o teu sistema, o teu ecossistema entrega para o investidor. Claro. Por quê? Porque o investidor ele precisa de uma consultoria. Então você entrega tudo, de A a B. Na realidade, eu não sou uma empresa de consultoria. Quem faz essa parte é o Felipe. Eu vou deixar bem claro aqui que eu sou investidor e sou um facilitador, né? Porque a gente criou isso e o meu manager, o Fernando, criou isso, eles criaram isso para eu usar também. Entendeu? Então, essa parte de consultoria, assessoria... Não, o Luiz está aqui praticamente como uma prova social de que o sistema da Partners Deed funciona. Exato, entendeu? Assim, essa questão após o arremate, a Partner Deeds, ela é uma empresa que tem 10 empresas sócias. Então, você imagina uma empresa que tem 10 empresas sócias. É uma holding. E essa empresa está habilitada nos leilões. Então, hoje a gente tem aproximadamente $50 mil lá de depósito e de segurança na Flórida. Para entrar num leilão hoje, você precisa de um depósito de segurança. Exato. E ele já põe esses depósitos, tá hoje em 22 condados. Isso. O investidor participa desse depósito ou não? Ou a parte disso já fez e tá lá? O dinheiro tá lá para facilitar a gente comprar propriedades. Legal. Entendeu? Então, quando a gente compra uma propriedade no leilão, a gente tem que fazer todas as due diligence. Então, essa propriedade ela fica no nome da Partner Deeds por um tempo para a gente poder fazer as due diligence, fechamento da propriedade, limpeza física, due diligence documental. Aí, depois que a gente fez tudo isso, aí, por exemplo, Michigan, como a gente fez o projeto em novembro, a gente já tem uma empresa de Michigan, chama Microinvestor novembro 25, e aí lá tem, que eu não trouxe aqui, mas depois eu posso disponibilizar. Essa empresa, ela tem lá os percentuais de cada um. Ô, Fernando, você tem aí pra mostrar, cara? Se você tiver na tela, acho que seria legal, cara. Eu acho que seria legal. E aí a gente tem uma LLC, tem o Operation Agreement da SLLC, e no Operation Agreement tá lá a minha empresa, Holding Rosa, porque a minha empresa é a Holding Rosa, LLC. A minha LLC chama Holding Rosa, tá? A Corp é a Partner Deeds, tá? Então lá na minha empresa, que é a que eu, coloco meu dinheiro, tá lá. Holding Rosa tem 12,5%. A do Fernando, que é a Holding Reichert, tem 10%, não sei.
Cada um tem o seu percentual naquele projeto de Michigan. Se você Enquanto conseguir, você me ele avisa, procura Fernando, tá? ali, Então ela é uma LLC, uma empresa, e aí o que a gente faz? A gente faz o Kick Client Deed e transfere a propriedade para essa LLC. Então você tem uma blindagem patrimonial ali. Então você fica protegido, né? Porque a sua holding é sócia de uma empresa e essa empresa que é dona da propriedade. Entendi. Dá bastante segurança pro investidor. exato. Desse jeito, funciona Sim. bem. É bem legal. O que a gente estava falando sobre a segurança imobiliária Claro. de patrimônio, né? Sim, E exato. aqui nos Estados Unidos você consegue transferir uma propriedade com $50. Então, você vai no clerk, protocola um Kick Client Deed, paga lá a taxa, 26, 30. Aqui na Flórida é $26, $30. Mississippi é $10. Michigan é 25, $30. Então é barato. Tá. Fica mais caro o serviço da notarização, que é a pessoa do que que a faz o modelo. serviço, do que o protocolo da transferência. Enquanto ele procura, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Gente, você que tá aí assistindo a gente, nós queremos aqui abrir um parêntese aqui para agradecer os nossos patrocinadores. Adega Gaúcha, Thiago Insurance. Nós temos também Star Motors, que é um dos nossos patrocinadores. Blue Florida, Daniel é nosso parceirão, né? Daniel Ramin, da Blue Florida, tô esquecendo alguém. Doutora Jéssica Kaminski Law, é um patrocinador mais. Doutora Jéssica Kaminski tá com a gente aqui, ajudando. Encontramos com ela ontem. Encontramos com ela ontem num evento, foi super top, que evento legal, hein? Thiago Insurance, nosso patrocinador também. Conheço o Thiago, gente conhece, boa. né? Top. Ele é inclusive nosso cliente da nossa agência. Nota 10. Star Motors, a única loja de carro que eu indico. Gente, que outras. O único dealer. Oh, meu Deus do céu. É um problema. Star Motors, o cara é. Aqui nos Estados Unidos eu não conheço um brasileiro que não caiu no conto do dealer. Cara. Mano, eu caí. Tem muito. Todo mundo. É O incrível, Thiago, cara. bicho, da Star Motors, É incrível, é o único. Bicho, o cara é muito honesto. Ele não. Não, enfim, vai lá e você vai ver o tipo de operação que ele faz. É um negócio muito diferenciado. Tem mais gente, né? Tem sim. Sim. Agora entrou a Bruna. Depois você dá uma olhadinha, você imagina, é tanta gente que patrocina a gente. Daqui a pouco eu acredito eu que partners deles também. Se não ficar bravo comigo, eles vão patrocinar. Quem decide? Porque aqui é o seguinte, irmão. bravo, Quem né? decide isso Deixa eu são os explicar. managers Não lá. fique Deixa eu explicar. bravo. Nós estamos do lado de Deixa eu você. explicar uma coisa pra vocês. A nossa audiência não é audiência de curiosos. A nossa audiência é uma audiência de gente que compra e que investe. Aham. E quando eu falo que o meu direct, meu WhatsApp está lotado de gente querendo investir e não tem onde, escutem o que eu tô dizendo. A gente tá construindo aqui a autoridade de vocês. Então eu lembrei, tem mais gente aqui, ó. Daniel da Blue Florida Services, né? É bom que vai dar um conversa daí, né? Vai viralizar. Senão vai. Eu acabei anunciando, foi uma empresa de seguro de saúde. Mas se quiser vir também, pode vir. Estamos de porta aberta. A Adega Gaúcha, Ricardo, a Adega Gaúcha é nosso patrocinador Gente boa, também. Ricardo. Muito legal. Você vê que a gente está com patrocinadores, todos eles Não, vieram essa aqui. semana nós vamos aí, tá, Ricardo? Melhor vamos lá. churrascaria de A Orlando. melhor churrascaria de Orlando. É o nosso patrocinador também. mesmo. Acredita no nosso trabalho e churrasco Levam, brasileiro. levam. Lá tem gosto de churrasco brasileiro. Inclusive, vou preparar um corte aqui. Cara, lá na Adega Gaúcha, você é um dos poucos lugares que você come churrasco que realmente tem gosto de churrasco Exato. do sul do Brasil. E tem muito evento bom lá de negócio também. Inclusive, nós aqui do podcast estamos promovendo, e vocês já estão convidados em primeira mão o maior evento network real. Boa. Tá Nós vamos faltando. promover e é assim, mesa aberta, com microfone para os dois negociarem na mesa e todo mundo ouvindo. A proposta é legal. Vai ser bem legal. Enfim, então explique pra gente, por favor, como é que funciona o fluxograma de A a Z, do investidor até a propriedade. Depois a gente vai falar no final sobre a parte da venda, que eu acho que é a parte mais tem que ficar muito claro isso aí, porque a expectativa, tempo, né, prazo, Tudo, expectativa do cara tem que ser um negócio A animado. operação começa aqui e termina lá. Então, assim, o tax deed a gente já falou bastante, já, né? Não tem muito segredo. Tipo assim, dentro da operação, o cara, ele trata primeiro com o Fernando lá, e aí o Fernando contacta aqui, vocês têm as propriedades todas já em estoque, não, pesquisa junto com o cliente, eu vi que tem live, vocês fazem uma live do leilão ao vivo, vocês fazem uma live do leilão ao vivo com o investidor, isso é legal. Eu, como investidor, eu entro na live, né? Junto com as pessoas, e ali a gente faz um trabalho antecipado. Mas ali na live a gente vai para conversar, para fazer o network, porque a live ali é só um momento, né, onde a gente se conecta, porque o trabalho do leilão ele é antecipado. Eu faço análise antecipada. Semana que vem tem leilão,
Eu tô olhando nas planilhas para ver o que eu vou comprar, tô estimando quanto que eu vou colocar do meu dinheiro. Mas eu Então, o meu trabalho é esse. o Não cliente é decide onde que ele quer entrar, você já tem. Não, Ele pega o dinheiro e decide pelo É que cliente. assim, você tá falando de uma forma que não condiz com o que a gente tá aqui. Não é meu cliente. Esse cara não é meu cliente, tá? É cliente da Domus, cliente do Felipe. É que assim, A Partner Deeds, ela é um clube. é um grupo de investidores. É um grupo de Partner investidores. Deeds. Nós somos, Entendi. tá? E é uma forma, é só para aquisição, tá? E participações, né? No meu Entendeu? caso, por exemplo, deixa eu te contar uma pequena história. Você sabia que sem crédito, sem um bom score de crédito nos Estados Unidos, você ou não consegue financiar casa, carro, ou você consegue financiar, mas com taxas de juros muito altas? A Bruna Pereja, ela faz um trabalho de reconstrução de crédito, coloca a tua pontuação lá em cima de forma legal para você poder comprar a tua casa com juros baixíssimos, seu carro com juros baixíssimos e fazer financiamentos, empréstimos, cartões de crédito. Então aqui, ó, Bruna Pereja e a empresa dela são especialistas em reconstrução de crédito bancário. Aponta o teu QR Code para cá e fala com eles agora. Ano passado foi a maior evasão de capital da história do Brasil, onde ricos e super ricos tiraram dinheiro de lá. Quando eles resolveram tirar esse dinheiro por conta da instabilidade política e econômica, eles criaram uma dor. Onde eu vou colocar esse dinheiro e como eu vou alocar esse capital, né? Então, muitos deles não sabem como aterrissar aqui nos Estados Unidos, né? Como fazer o investimento, como dolarizar na prática, como constituir patrimônio, como diversificar esse patrimônio, né? Então foi criada uma dor, e é por isso que a gente oferece esse receptivo, né? Então nós somos hoje uma concierge de investimentos, ou seja, quando o investidor resolve aportar o capital dele, ele vai primeiro entender os contratos, que é o ponto mais importante de todo e qualquer negócio, contratos, né? O outro questão seria em relação ao quem que é o operador, quem que é o profissional, qual que é a referência desse profissional hoje no mercado, qual que é a reputação desse profissional. E eu acho que essa é uma pesquisa única exclusivamente do investidor, né? Então é um homework que ele tem que fazer em relação a pesquisar sobre o histórico pregresso de quem é aquele agente, quem que é aquele vendedor, né? Quem que é aquele representante, se ele tem ali uma referência, né? Você vai dar um Google ou se você vai conversar com outros investidores. Então, por exemplo, na Partner Deed nós temos 23 investidores. Quem quiser participar do grupo, ele vai ter um direito a acesso, assim, principal, porque ele vai estar lá dentro, vai conversar com pessoas, vai conectar com pessoas que têm resultado. Então, contra essas provas não existe argumentos. Então, ele vai entrar no grupo, ele vai ver pessoas ali Eu sou membro. que Eu ganharam. sou investidor. Você pode ser, Adriano. Exato. Eu tô aqui só pra justamente por isso. Só para eu entender, existe a Partners, que ela é uma empresa Especializada que em é um leilões. grupo, sim, que é um grupo de pessoas. Para eu entrar, eu entro nesse grupo, onde esse grupo ele compra casas No pelo tax tax deed. deed. Aham. Ponto. A parte de Aí tem os operadores, Não, e no caso a operação o é um simples, deles. é só essa. Não, A parte entendi. deles é um grupo. É esse caminho que a gente estava querendo Eu entender. sou membro do grupo Esse também. é o Isso, programa isso. desse pessoas. Começa aqui Exato. e aí Termina comigo, eu Entendi. sou membro do grupo também e também sou investidor, né? Então a gente tem um portfólio junto com os sócios e eu tenho meu portfólio próprio, né? Então quando esse investidor ele aterriza nos Estados Unidos, então a gente vai oferecer primeiro quais são as garantias que ele tem. Então a primeira grande garantia é documental. Então ele vai receber a LLC dele, uma conta bancária, né, num banco americano, onde ele vai poder fazer uma transação financeira segura, né, onde ele vai fazer toda a parte do IRS, toda a parte documental, onde ele vai poder declarar com segurança no final da operação. E o que acontece? Quando ele traz o dinheiro, por exemplo, quando você vai fazer um processo de flip, né, então vamos partir aqui do princípio que é a aquisição da casa. Hoje a gente pode comprar casas off-market. Existem diversas formas hoje de você comprar uma casa que não está no mercado e a vantagem disso é que você tem uma margem de negociação e desconto maior
e também no leilão. No leilão é muito previsível, é muito seguro. E quando você faz essa compra, por exemplo, uma casa para reforma, ele não vai pagar da empresa dele para a minha empresa, ele vai pagar para a companhia de título. Qual que é a maior garantia que ele tem? Um contrato de joint venture com a Domus, e esse contrato de joint venture é celebrado entre duas partes, né, onde nós somos sócios num empreendimento imobiliário, que é a casa. Então, cada casa ela tem um processo específico. E ela é um projeto onde nós fazemos compra, reforma e venda. Quando é compra, né, a gente faz a aquisição da casa, ele paga lá para a Tile Company, a casa fica 100% no nome dele. Esse é o principal lastro do negócio. A casa ela é o colateral do negócio. Aí nós vamos para a fase 2, reforma. A reforma ele vai tratar direto com uma empresa ou parceira nossa, que já está trabalhando comigo em vários projetos, ou ele pode escolher a empresa dele, não importa. O que ele achar que é mais compensador no sentido financeiro, né? Um labor menor, né? Ou produtos que a minha empresa, por exemplo, de reforma, eu cheguei a ter 26 funcionários só de reforma. Então eu negociava com fornecedores, a gente fazia o supply chain disso, então via logística, eu via toda a parte mecânica da operação, né? Para viabilizar uma reforma de baixo custo para o investidor que está lá no Brasil. Eu quero saber como está a minha obra. Eu ponho uma câmera 24 horas na frente da obra. Coloco uma câmera, a gente põe lá com o SIM card, e ele vê lá no Brasil como está o andamento da obra dele. Muito legal. Aí a gente chega lá no final da obra, tá? Então o processo de aquisição, na minha empresa, ele demora geralmente 1 mês. O processo de reforma de 30 a 45 dias. E o processo de venda pós-reforma de 2 a 4 meses. Geralmente 2 meses. O prazo de dias no mercado no norte geralmente é 2 meses. Então é bem rápido. Então, assim, você entrou comigo hoje num contrato, em média de 4 a 6 meses. O contrato ele é celebrado em 6 meses. Mas a gente tem esse prazo estimado entre 4 a 6 meses para venda. Qual que é a garantia de que eu vou vender essa casa? Nenhuma. Aí, é isso aí. Isso que eu Tá. queria. Então, Todo assim, mundo precisa entender, né? eu não dou garantia nenhuma de que essa casa vai ser vendida. Eu vou te dar garantia de que ela vai estar num bom contrato, vai ser uma casa, um bem lastreável, que essa casa ela foi paga a menor quantia na reforma, que ela está numa localização privilegiada, que eu não vou comprar casa que não faz sentido, que hoje eu tenho casa aqui no Marketplace de 12 mil, de 15 mil dólares. Eu tenho casa aqui de 18 mil, mas eu não compro essa casa porque para o investidor não faz sentido. Ele não vai conseguir vender ela depois, ele não vai conseguir alugar. Se ele alugar vai ser 300 dólares, 400 dólares, não compensa dor de cabeça. Sabe o que eu já vi? A galera vai, por exemplo, Vero Beach. Aí compra uma casa lá com o telhado todo estourado. Só que não parece que tá tão ruim, né? Aí não consegue ter acesso à propriedade, aí o ar-condicionado não funciona. E essas casas ali, elas são tudo madeira. Então elas têm tudo embaixo. O slab dela já é Não é igual para aqui, isso. né? Então o que acontece? Se o cara erra na compra, aí tem que trocar telhado, botar ar-condicionado novo. Adriano, Aí tem que mexer no piso e tal. Semana passada a gente tava num leilão, a gente tava vendo uma casa que eu tinha interesse em investir nessa casa. E os meus partners também queriam investir. A gente quer colocar dinheiro, eu quero enfiar meu dinheiro, estou dolarizando meu patrimônio. Não, observação aqui, gente, eu vou abrir aqui um parênteses. Nunca mande dinheiro daqui para o Brasil. Sempre traga dinheiro e dolarize. Exato. É a forma mais prática, eficiente e inteligente de você trabalhar o seu dinheiro. Ou seja, numa moeda forte, a história do dólar nos últimos 20 anos, ele cresceu 80% diante do real. O real foi 80% mais fraco no poder de atuação, de compra, diante do dólar. Então, isso aqui é só história recente da humanidade. 20 anos aqui, recente. Então, assim, não mande dinheiro para o Brasil. Traga o seu dinheiro, invista nos Estados Unidos. Que é o que eu tô fazendo. É o que a gente faz, é o que eu recomendo que todo mundo faça também. Pode continuar. E aí, o que eu tô falando, a gente validou uma casa, a gente foi na casa, o Anderson foi lá na casa ver, um partner, né? O Anderson foi e tal, mandou as fotos pra mim, falou, pô, Luiz, a casa tá sem telhado. Sem telhado. Uma casa sem telhado. Do lado da frente da casa tá beleza, assim, mas no fundo, quando você olha, tá sem telhado. Que é o que a galera faz. Eu vou comprar uma casa no leilão e eu vou olhar no Google Maps.
Então, no Google Maps, primeiro que é desatualizado. Segundo, que você vai ter a foto da frente da casa. Você não tem acesso visual. Se bem que você não pode entrar numa casa hoje, tá? Você não pode invadir uma casa para ver. Mas se você dá um 360 ali, você consegue perceber se é uma casa que está com telhado legal, se tem algum líquido. Se é um contractor, por exemplo, quando você tem experiência com Visualmente, reforma, você consegue. Visualmente, Aí assim, consegue. a gente analisou a região e analisamos os preços possíveis, né? Eu analisei, porque eu como investidor... Ouve essa história. Aí assim, eu falei, cara, essa casa, do jeito que ela tá, que ela é uma casa, uma modular home ali, essa casa vai valer 250 mil, não vale mais que 250 mil. O asset value dela estava exatamente em 250 mil dólares. Porque... O valor que o condado diz que essa casa vale. Essa casa vale isso, não é igual essa casa que nós estamos hoje. Ela é uma multifamily, é uma casa que ela... É uma townhome. Não, é uma townhome. Só que ela fala multifamily porque tem uma casa do lado, né? Então, ela é uma multifamily que tem, né? Então, essa casa, ela tem um valor de mercado diferente de uma mobile home, ou de uma modular home, ou, né? Então, assim, e ali tinha duas estratégias de saída, né? Ou era reformar essa mobile home, essa casa, ou derrubar ela e construir uma estrutura diferente, de 2 andares e tal. E essa casa de 2 andares ali na região, ela vai valer na faixa de 350 a 400 mil dólares, beleza? Eu avaliei essa casa, eu avaliei em 80 mil. Eu falei, pô, se a gente for dar um bid nessa casa, o nosso máximo é 80 mil dólares. O que eu falei pra você? Eu falei, cara, eu vou até 50. Aí, até quanto? Até você é mais conservador. Eu falei, eu vou até uns 50. Aí ele falou, não, eu vou até uns 80. Eu falei, cara, vamos até uns 50. Tá bom, até 50. Por quê? Aí depois o Anderson foi lá e falou, pô, a casa não vira, cara, a região não é boa e o telhado lá atrás tá quebrado. Condições do imóvel, região, péssima. Porra, então deixa, cara, vamos acompanhar. Aí já acompanhando o leilão, pá. Online? Online. 35, 40, pô, vamos ganhar 40, beleza, a casa vai ser 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 200, 220, 220, que 252 mil dólares. Cara, essa casa foi um absurdo, né? E aí a gente descobriu que a galera comprou. Não pagou? A galera não, meu irmão. A galera não. Não vamos falar quem é. Não vou falar quem é, lógico. Mas... Não, lógico não, porque eu gosto de nome. Não, melhor não comentar. Não, jamais comentaria, meu irmão. Mas eu só vou falar o título, né? É um especialista em mercado imobiliário americano e ele é representante de investidores aqui nos Estados Unidos. Eu acho que inclusive já passou com você aqui, ou eu vi você. Passaram alguns de leilão, alguns. Então, pra saber, né? Não. Passaram alguns aqui, mas ele foi um deles que passou e na assim, verdade, errar deu é esse tiro humano, no pé. né? Errar é humano. Você errar é humano. Que nem assim, eu sou investidor, eu não tô. Por isso que eu tô falando, o seu cliente, que você falou, não, o cara não é meu cliente. Não é porque eu tô tão acostumado a entrevistar os caras da operação. Claro, Exato. Claro. Então, assim, ele não é meu cliente. Mas que a gente e assim, eu não mostrar ofereço isso pra ele, eu não tô oferecendo isso pra ninguém. Então, isso precisa ficar bem claro. O que eu ofereço, o que a gente oferece, a empresa, né? No caso, não é o Luiz que oferece, é a empresa, é uma facilidade para comprar nos partidistas. Mas quem vai decidir comprar ou não são claro. É o Felipe, é você, é quem tá comprando ali. Sabe, E talvez naquele caso que eles pagaram 250 mil, fazia sentido para eles pagarem 250 mil. Não vou dizer que tá errado, mas assim, para mim. Eu vou. Não vai bater. Pra mim o número não bate. Entendeu? Pra mim o número não bate. Então eu não compraria. Eu visitei muito leilão, cara. E eu realmente nessa skin in the game, eu visitei muito leilão presencial. Então é bem diferente o leilão presencial, porque você consegue perceber as atitudes, as emoções dos participantes. Tá? Então, assim, vou dar alguns exemplos. Dentro dessa parte de especialista de mercado, eu vi pessoas representando investidores comprando casas com dívidas, né? Hoje eu tenho 5 plataformas pagas que eu vou para o leilão, abro meu notebook e ali fica sendo a minha home station, né? Onde eu trabalho, ele vira o meu escritório e à medida que o leilão vai acontecendo, eu já tenho planilhado todas as casas, dívidas, né? Oportunidades que essa casa pode me dar, né? E o que acontece? Várias vezes eu percebi que tinham profissionais representando investidores
comprando casa com dívida, comprando casa sem visitar, comprando casa sem olhar documentação, né? Casas que realmente não fazem sentido, né? Hoje eu tenho grandes amigos, né, que vieram de outros investidores, dos quais eles se frustraram com o atendimento e com o profissionalismo e não tiveram resultado. E por isso que eles vêm procurando a nossa empresa, né? Investidores que infelizmente passaram na mão de outras pessoas, que são operadores, né, que realmente não sabem o que está fazendo. E eu sempre pergunto uma coisa, né, o Adriano, qual que é o propósito que vem ao fazer o investimento, né? Se você realmente, antes de você alocar o seu capital, né, em um ativo, qual que é o seu projeto de vida, né? Qual que é a estratégia por trás do investimento? Porque realmente tem que fazer muito sentido, primeiro, na sua parte de propósito e depois na parte matemática, né? Porque assim, o que eu vejo é muita gente dando tiro no pé, muita gente errando, né? E agora, infelizmente, por conta de vendedor de curso, tá inflacionado o mercado, tem muita Com concorrência. certeza. Está Vamos acontecendo falar sobre agora, isso. você vai para leilão presencial na Flórida, tá chegando lá em caravana, né? Com 15, 20 pessoas, e sempre que acontece esse movimento, o resultado é o mesmo. Sabe qual que é o resultado? Pagam dentro de um leilão mais caro que lá fora no mercado. O jogo do mercado imobiliário é um jogo de longo prazo, né? Ninguém vai conseguir ganhar dinheiro de forma instantânea ou de forma mágica. Eu acho que resultado, ele exige constância, e é na constância que vem o aprendizado. Então, conforme você se adapta a um mercado, a um investimento, você consegue se familiarizar com aquele tipo de investimento. Se você tem uma modalidade específica, eu tenho pessoas que gostam só de wholesale. Compra uma casa ali e vende, compra aqui e vende ali. Eu tenho pessoas que só gostam de leilão. Eles fazem o arremate, ou faz o buy and hold, ou já faz a revenda. E também o fix and flip, porque hoje no flip tem a maior margem, né? No flip a gente está falando aqui de 13%. Maior risco também, não? Maior risco também. Você tá vendo qual que é a importância de você ter um estrategista? Uhum. O Felipe, ele traz dados econômicos, ele vai tomar decisão não apenas no que tá lá no leilão, porque assim, a Flórida tem 67 condados, Michigan tem mais uma pancada, Mississippi também, cada estado tem um monte de condados, tem um monte de propriedade. O leilão de tech deed, ele não vai acabar. E tem muita oportunidade, tem oportunidade para todo mundo. Uhum. Todo mundo. Eu já conversei algumas vezes com o Luiz, offline, sobre a operação de vocês, e eu acho a parte crucial é que você tem um especialista para cada coisa. Claro, eu não faço nada. Tem gente que é especialista em tudo e ninguém que é quem faz nada tudo voa não faz e corre nada. e não faz nada Exato. direito. Então eu tô vendo aqui, eu não sou bobo não, tem 35 anos que eu sou empreendedor, investidor. Mas Então é por eu isso que você vai sei entrar do que eu no tô grupo e vai falando. fazer E eu venho aqui, eu meto os também. peitos mesmo, porque eu sei do que eu tô falando. Eu conheço os riscos, mas também sei de todas as vantagens. Então a gente tem que deixar isso claro. Então olha só, ter um especialista em cada coisa diminui e muito os riscos. Então essa operação de vocês, eu tenho um especialista na tela, eu tenho um especialista aqui, eu tenho um especialista ali, eu tenho um investidor aqui que é a prova social. Então quando a gente tem um especialista em cada coisa, você reduz o risco em sei lá, 30%, 40%. E é por isso muito. que a gente estava perguntando sobre o processo. O fluxograma, você não entendeu, o processo não. O fluxograma que esse. Eu vou falar o cara, Qual é o processo, o cara para que a da pessoa análise. entenda os O meu- riscos e o os meu prós e os processo- contras. o meu O processo. VA, o que pesquisa a propriedade, eu tenho um cara que analisa Exato. o jurídico no Brasil, eu tenho alguém que visita as propriedades aqui, eu tenho um cara que é especialista nas propriedades de reforma, Claro. e cada esse fluxo que a gente precisava Olha, entender. a Domus, né, ela observa a performance. Então a gente olha tanto performance de macroeconomia, que é o estado, quanto a microeconomia, tá? Então a gente vai falar da Pensilvânia. O Trump, eu encontrei com ele palestra 2 vezes ano passado, aqui no World Economic Forum e em Miami, e lá na Carnegie Institute, na universidade lá em Pittsburgh, né, na Pensilvânia. Lá naquela ocasião ele foi fazer um aporte no estado da Pensilvânia de 90 bilhões de dólares, tá? A maior parte disso para inteligência artificial e tecnologia e uma outra grande parte para o mercado imobiliário. Então, assim, isso já nos dá um indicativo.
quando eu vou fazer uma compra, eu não vou olhar uma casa se ela é bonita ou se uma região é bonita, porque o emocional, ele não tem correlação com o resultado. Né? Ou pelo menos não deveria ter, né? Não deveria ter. Tem gente que coloca, porque leilão... Então a gente faz eu vou te dar uma métrica do que a gente faz hoje, na prática, assim, e eu tenho certeza que tem muito profissional aí que vai começar a fazer o copia e cola, né? Tem um site, por exemplo, Adriano, chamado datausa.io. Tá? Então ele é um banco de dados do governo americano que vai te mostrar métricas detalhadas de cada região. Né? Então, uma das métricas que eu olho, por exemplo, no último ano, se você quer comprar uma casa em determinada região, se essa região ela está crescendo ou se essa região está morrendo. Quais são as formas mais práticas para avaliação da região? Primeiro, você vai olhar se o IDH daquela região, se ele cresceu ou se ele diminuiu no último ano. Uhum. Se o índice de desenvolvimento humano daquela região cresceu ou diminuiu, se a renda per capita da região cresceu ou diminuiu. Se a renda per capita cresceu, se o IDH cresceu, se você fez uma análise de condado, descobriu que estão construindo mais escolas, se existem indústrias trazendo capital para montar negócios paralelos na região. Então você tem grandes indicativos de que essa região está no momento certo, no timing para investimento. Tá? Então a gente tem, por exemplo, o mapa de calor. Na Flórida, por exemplo, região de Orlando, ano passado teve uma retração de 5%, se não me falha a memória, tá? No mercado imobiliário. Na Pensilvânia teve uma expansão, um crescimento de 7%. Né? Então, assim, enquanto aqui deu uma diminuída, lá está em pleno crescimento, tanto com aportes federais quanto estaduais. A gente acompanha a companhia americana, que é uma das 3 maiores companhias de house flip dos Estados Unidos. Compradores de propriedades. E o que eles fizeram? Eles estão comprando bilhões de dólares na Pensilvânia. Foram 25 propriedades, né, no último ano para 11 investidores. 11 investidores que estão felizes, 11 investidores satisfeitos. 5 desses investidores saíram no Brasil para conhecer as minhas operações, então eles vieram tomar café comigo em Orlando. A gente pegou avião junto, foi para Pensilvânia, foi para Toledo, no Michigan, fomos para Ohio, e aí lá eles viram as operações, eles viram a mão na massa, eles viram a qualidade e o padrão da reforma. Então eles viajaram comigo realmente para entender a operação. A gente testa os nossos convidados aqui. E foi muito boa a conversa, altíssimo. Gostei demais. Altíssimo nível. Fiquem sabendo que a gente trouxe esse papo para um nível muito alto, porque poucas pessoas aprofundam como nós fizemos aqui hoje. Hoje e eu acho que, olha, eu vou te falar, mano. Quem assistiu esse episódio aqui, meu irmão... Legal, né? Gostei. E eu não Parabéns tenho muito conhecimento. Gente, parabéns pela franqueza, como tem conduzido. Olha, vamos ver se você me convence. Eu não vim vender nada e eu não dou mentoria, meu irmão. Então nem vende curso. Eu fui aí a alguns podcasts ultimamente, a galera tá me perguntando, né, de curso, de mentoria. O que a gente tem é grupo de investimentos que nós participamos e nós fazemos a gestão, né, que temos grandes resultados, tá? Então, assim, tanto para a parte de arremate de leilão de lote, por exemplo, na Flórida, que é o que mais fazemos, né? E hoje você pode entrar lá com quanto? Uns 5 mil, 10 mil? Tem gente que, por exemplo, quer a pessoa... Luiz, Felipe, eu quero dolarizar. Você tem um lote aí na Flórida? Cara, aí tem lá uns lotes de 10 mil dólares. A gente tem lote barato, tem lote até só mais procurar barato. Ele, aqui na Flórida, aqui no Central Flórida. Então, entendeu? Aqui do lado, aqui no Condado de Highlands, tem uns lotes lá. Quer entrar em cotas, também entra em cotas, né? Agora, projetos imobiliários, né, que é a minha praia, se a pessoa quer fazer, né, ou fix and flip, né, de ponta a ponta, compra, reforma e venda, né, e repetir esse ciclo, em média, 80 mil dólares para começar. Tá? Com 80 mil dólares nós vamos fazer a compra de uma affordable home lá na Pensilvânia e ela vai te dar o retorno de 30%. Tá? Então, isso é uma métrica do que nós já fizemos no ano passado. E ele vai trazer o projeto do Mississippi. Ele vai ter 18 casas para fazer. Agora. Já temos as casas. Já temos. Nós já temos as casas. Agora a gente vai entrar
no portfólio para investidores, abrir essas casas para investidores, né? Tanto que o nosso DC está indo lá. Temos um grupo de investidores que está criando um grande movimento de aquisição e de participações aqui nos Estados Unidos. Quem quiser participar, Felipe Botelho USA. No Instagram, @FelipeBotelhoUSA. E você pode tomar um café com a gente e a gente vai falar muito sobre tijolo. Gente. Chama o Felipe da Domus para fazer aí a parte de estratégica, né? Quem quiser dolarizar, fala com ele. Eu estou muito feliz com o Felipe, me ajuda demais. É um grande prazer, Luiz, Adriano, Kelly. Uma grande honra estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece pela honra e pela confiança. E pela paciência. E pela paciência também. Gente, aqui não sei se deu pela pra ver, dos questionadores. Olha aqui, moranguinho. Olha aqui, morango, uva, palmito, azeitona, meu irmão. Nos outros podcasts podia copiar isso aqui. A gente cuida bem dos convidados aqui para não ficarem tão bravos com as nossas perguntas aqui. Pra eles não ficarem muito chateados, só um pouquinho. O Fernando aí. Obrigado, Fernando, pela participação. Fernandão, obrigado, meu irmão. Tenha paciência conosco. Adriano, Kelly, obrigado pelas perguntas. Elas foram de um nível... Elevou o nível do negócio. E assim, a gente tem que estar preparado e é isso que a gente faz, é isso que a gente busca, é isso que a gente precisa responder para atender, para que traga realmente segurança para quem está confiando na gente, para quem está querendo caminhar e crescer. E como o Moacir muito bem colocou, é abundância em grupo e é isso que a gente está fazendo. Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês, Deus abençoe muito aí. Valeu, meu irmão. E vamos seguir juntos. Essa é a missão do podcast, você que está assistindo a gente, é levar, colocar um high level mesmo no papo aqui na conversa para expor a expertise do convidado, reafirmar a sua autoridade no que você faz. A gente não brinca com rede social. A gente não brinca de ser um podcast. A gente não está aqui brincando. A gente está aqui falando sério, trazendo conteúdo que realmente afirma o que você veio fazer aqui. Bom para você, bom para nós, mas principalmente melhor para quem nos assiste. Então, você que está aí nos assistindo, quero agradecer por estar conosco até agora. Você tem um conteúdo agora super especial para você avaliar e estudar melhor. Só quero dizer a última palavra aqui: toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, e não é sobre casas. Não é. Exatamente. E você já sabe, como sempre, todo fechamento, que Deus abençoe sua vida. Se tá ruim, não se preocupe, que antes de melhorar, piora. E o que eu desejo a você e sua família é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja ministrada sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua vida, para que mesmo que esteja chovendo canivete sobre a tua cabeça, essa paz deixa te dar a tranquilidade que você precisa para seguir em frente, sabendo que nenhum dos canivetes vai cair na tua cabeça, porque a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, está sobre a tua vida. Fernando, obrigado mais uma vez. Meu irmão, obrigado. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Obrigado, e esse podcast está no ar pela poderosa graça do nosso Deus. Adriano, me surpreendi, cara. Parabéns, irmão. Tá de parabéns. Obrigado. Fantástico. High level. Obrigado. Gosto disso. Então é isso aí. Estamos todos aqui no mesmo propósito. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus projetos. E a gente se vê no próximo. Pode ou não pode? Tchau, Nem pessoal. só de leilão, viu, homem?